Muito bem, estamos começando. Quem? A terceira aula da nossa especialização em grupos terapêuticos. E eu fico feliz em saber que você está comigo até aqui, não desistiu, não abandonou, não sabotou. Tenho certeza que tarefas da rotina, enfim, do dia a dia tentaram te atrapalhar, mas você tem foco e está praticando isso cada vez mais. Tá aqui comigo e vai continuar comigo até a nossa última aula, hein? Na próxima segunda-feira. Lembrando que a última aula será ao vivo pelo YouTube, às 19h30, horário de Brasília, tá? Olha, detalhe importantíssimo. Recomendo de coração que você assista essa aula de hoje com um foco, sem dividir a atenção com outra tarefa. Se você estiver fazendo alguma outra tarefa agora, para, ok? E foca aqui, porque eu vou precisar tocar em um assunto aqui hoje que, olha, vai ser um desafio para mim, no tempo que eu tenho, falar a respeito disso. Então eu vou precisar contar muito com a sua atenção aqui para que a gente possa cumprir a nossa atividade de hoje, ok? O conteúdo que eu preciso te entregar hoje porque é muito valioso. Sério, no final dessa aula, assiste até o final e no final pensa assim, fala, olha, gente, quanto vale, qual que é o valor disso que o Thiago entregou hoje? Por favor. E se puder, me diga nos comentários aqui, mas no final, você vai ver o que vai vir pela frente. Quanto vale isso? Não só financeiramente, mas pensa assim, onde é que eu iria aprender isso se não fosse aqui? Se não fosse com o Thiago? Pensa a respeito disso. Tô subindo o sarrafo aqui, né? Tô criando expectativa. Me conta no final se eu não fiz certo em alinhar isso com você aqui no início. Tá? E por falar em início, lembre-se de assinar a lista de presença, tá? Por que tem que assinar? Thiago, tem lista de presença num curso online? Tem. É uma lista virtual, mas ela tem que ser assinada. Por quê? Essa especialização, ela emite um certificado, mas só para as pessoas que participam, que assistem às aulas. É um certificado de participação. Quem está no camarote tem um certificado de especialista também. Mas enfim, como é que eu vou saber que vocês estão assistindo às aulas quando vocês assinam a lista de presença? Então tem que assinar a lista. Gente, é automático, é virtual. Como é que você faz? Toca no link. Você tem que abrir a descrição do vídeo, fica na descrição, tá? Você tem que estar assistindo esse vídeo por um aparelho, né, que tenha o WhatsApp, por exemplo. Se você estiver assistindo pela televisão, você não vai conseguir fazer isso, porque seu WhatsApp não está instalado na televisão. Então você tem que assistir do celular ou do computador com o WhatsApp, porque a assinatura a assinatura da lista é feita pelo WhatsApp. Quando você toca no link que está aqui, não estranhe, o link vai abrir o seu WhatsApp. Então por isso que tem que estar junto. Quando ele abrir, vai abrir o WhatsApp, como eu demonstrei lá na primeira aula aqui, com uma mensagem, com uma frase prontinha, digitada, é só você enviar. Na hora que você envia, você está enviando para o nosso contato, a minha assistente virtual vai responder imediatamente confirmando sua assinatura da lista, tá? E assim, nós conseguimos liberar o certificado depois da última aula, quando todo mundo já assinou a lista. Fechado? Até aí? Grupo de interessados, último recado. Grupo de interessados do método Midas, tá? Você sabe que no final da nossa jornada aqui, eu vou fazer uma abertura de vagas para nossa formação completa em neuroterapia com hipnose clínica. Então, para você aprender e dominar, ser um neuroterapeuta, seja uma capacitação a mais, ou seja, a sua primeira capacitação como terapeuta, você tem que estar no grupo de interessados, porque lá é que nós vamos falar a partir de quinta-feira, tá? Dessa semana, se você estiver assistindo esse vídeo no dia que ele está sendo publicado, que é numa quarta, a partir de amanhã, quinta, tá? Se já passou de quinta, entra no grupo também, sem problema. Mas na quinta nós começamos a falar do método Midas nesse grupo, porque na segunda-feira eu vou abrir as inscrições. Normalmente, o método Midas custa R$ 2.000. Normalmente ele custa 4, mas ele está em uma fase de valor promocional já por 2.000. Mas eu vou melhorar esse valor ainda mais. E vou trazer bônus para quem estiver no grupo. Então, se quer se inscrever em um curso, em uma formação top comigo, você já está na terceira aula, ainda mais depois dessa aula de hoje, você vai sentir ainda mais o quanto eu posso te guiar, te conduzir e fazer diferença na sua vida e na sua carreira, tá? Principalmente como terapeuta. Então você tem certeza, já percebeu o quanto eu posso fazer diferença? R$ 2.000. R$ 2.000 seria o valor normal para você no grupo de interessados? Menos. E com mais bônus, enfim, entra no grupo de interessados, tá? Mas lógico, entra só se você não for já um aluno Midas, né? E se você realmente tem interesse, tá? E entende esse valor, entende? Que também não adiantaria você falar, Thiago, né, esse valor é impossível para mim hoje. Então não adianta entrar no grupo de interessados. O grupo de interessados é realmente para quem está conectado comigo até aqui com essas informações. Bom, vamos lá então. Decolando.
Decolando agora com a seguinte reflexão. É natural que você esteja com 3 preocupações aí dentro. 3 preocupações. Essas 3 aqui, ó. Todo mundo que vai trabalhar com grupos terapêuticos também desenvolve essas 3 preocupações, tá? E tivemos 2 aulas já. Nessas 2 aulas eu construí algumas informações, né? E agora eu vou organizar essas informações nesses 3 pilares aqui. Primeiro deles, você deve estar pensando aí, Thiago, para trabalhar com grupos terapêuticos, como é que eu vou trazer as pessoas para o grupo? Eu tenho uma dificuldade danada de trazer pessoas para os tratamentos individuais. Eu sou terapeuta e nossa, é uma peleja trazer uma pessoa para se tratar comigo. Fico dependendo de convênio, plano de saúde, que paga uma mixaria, R$ 30, R$ 17, R$ 12. Enfim, é difícil, Thiago. Como é que eu vou conseguir trazer 10, 20, 30, 50, 100 pessoas, 1000 pessoas para o meu grupo terapêutico, Thiago? Olha, nós vamos usar uma estratégia onde a primeira camada do seu grupo terapêutico é de graça, é gratuita. É muito fácil entrar nessa camada e assim por diante. Mas é uma preocupação sua, não é? Como é que você vai trazer as pessoas? A segunda preocupação, como é que eu vou ajudar essas pessoas, Thiago? Em grupo, várias pessoas ao mesmo tempo, como é que eu ajudo essas pessoas? Você deve estar preocupado com isso. E como é que você vai gerar renda a partir daí? Porque, ok, é legal você desenvolver seu propósito terapêutico, ajudando as pessoas sempre, mas tem que pagar contas também. Tem que realizar os seus sonhos da sua família, tem que viver com conforto, com segurança, tem que ter condições de investir o dinheiro para que ele possa render mais, tem que sobrar dinheiro. Como é que você vai gerar renda? Ainda mais começando com um grupo terapêutico gratuito, né, que é a primeira camada aqui. Como é que você vai gerar renda? Então, ó, para responder esses pontos e aprofundar ainda mais, nós vamos fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, nós vamos seguir por essa telinha aqui agora com o nosso mapa mental e eu vou revezando com você, tá? Bom, onde nós estamos então? Cadê? Lembrando aqui, terceira aula, nosso foco hoje é falar dessa condução, dessa comunicação e vamos partir daqui. 3 preocupações, ok? Como trazer pessoas, ajudá-las, como gerar renda. A questão é o como mesmo, tá? Fazer isso. Ó, aqui só um resuminho de até onde nós já chegamos. Você já sabe disso aqui. Isso aqui não tem novidade não, tá? Você tem que ter um tema, né? Um nicho, uma persona, o esboço, né, de uma pessoa que representa quem é que... Você não vai criar um grupo simplesmente assim, grupo terapêutico. Não, é grupo terapêutico com um propósito, com um determinado alinhamento, tá? E você tem um processo por onde as pessoas passam para chegar. Não é só chegar e entrar no seu grupo. Não, tem que preencher um cadastro, tem que ser aprovado, tem que receber de você depois uma mensagem pelo WhatsApp. Então tem um processo, é organizado. E depois, como é que você vai ajudar essas pessoas, né? Lembrando que ajudar com relação à conscientização e capacitação. Nós falamos, né, numa aula anterior, que existem, resumidamente, 4 níveis de possibilidades de conduzir uma pessoa terapeuticamente, conscientizá-la, capacitá-la para lidar com aquela condição, prestar manutenção, onde ela, né, tem alguns momentos ali de alívio, é onde a maioria das abordagens terapêuticas se posicionam, e conduzir a superação, que muitas vezes é chamada de cura, a superação mesmo. Não é a superação momentânea, semanal, não. Né? Não, é virar a chave. É na hora, acabou, resolver, tá? Bom, a superação normalmente é trabalhada em grupos individuais, em tratamentos individuais, tá? E a manutenção, no máximo, em grupos pagos. Grupos gratuitos, não recomendo. Grupos gratuitos, nós trabalhamos a conscientização e a capacitação. E como, né, sobre como gerar renda, até aqui também, já falamos a respeito. Nenhuma novidade. Como é que você gera renda a partir daqui? Você vai trabalhar esse grupo terapêutico para que ele gere para você tratamentos individuais. Organicamente, naturalmente, as pessoas vão naturalmente buscar, tá? Busca natural. Aqui, é uma busca natural ou por convite, ou então você vai convidar as pessoas para que elas venham, tá? E você vai ter também grupos pagos, onde você vai convidar. Então, as pessoas podem sair do seu grupo gratuito e ir para esses 2. Bom, revisão até aqui. Agora vamos, literalmente, acelerar os motores. Ó, vamos focar nesse item do meio aqui, porque está aqui. Como é que você vai ajudar essas pessoas? O principal ponto da nossa aula de hoje. Vamos lá. Como? Vamos pensar nisso aqui. Como que você ajuda? Como que eu ajudo pessoas que têm, sei lá, dependência emocional, pânico? Como é que eu ajudo essas pessoas, Thiago? Coletivamente. Reflete comigo um detalhe aqui. Se eu disser assim, olha, como ajudar pessoas que sofrem de ansiedade? Se eu te perguntasse isso isoladamente, ou qualquer um desses temas aqui, tá? Como ajudar uma pessoa que sofre de depressão, fobia, vício, insônia, qualquer um.
Como ajudar? Tem uma reticências enorme, essa lista é enorme, a DSM-5 toda, enfim, a lista é enorme. Como ajudar essas pessoas? Se eu te fizesse essa pergunta isoladamente, assim, ó, sem contexto, se você perguntar isso para alguém, pensa a respeito. Nossa, Thiago, meu marido, meu noivo, meu namorado, namorada, esposa, pai, mãe, irmão, filho, enfim, tá com depressão. Como é que eu ajudo essa pessoa? Como ajudá-la? Geralmente vem remédio na cabeça, né? Tem medicamento, tem que procurar alguém da área da saúde. Então, como é que eu ajudo essa pessoa? Tem um ponto de interrogação e de exclamação aqui que vai levar para o seguinte: será que trabalhando a calma e a respiração, eu estou ajudando alguém que tem ansiedade? Segura uma pedra de gelo. Respiração, né? Agora você vai aprender a controlar sua respiração, ficar calmo. Uma pessoa que sofre de depressão, se eu ajudo essa pessoa a se sentir feliz, eu estou ajudando ela? Se eu ajudo uma pessoa que tem insegurança, medo, a se sentir mais segura, então agora, toda vez que você for fazer isso, você faz esse mantra antes, você pega esse símbolo, esse gesto, uma âncora, você vai fazer isso aqui e aí você vai sentir segurança. Eu estou ajudando essa pessoa mesmo? E aí, sim, por diante. Não é muito comum passar pela cabeça das pessoas assim, como é que eu vou ajudar uma pessoa que está viciada em algo? Eu tenho que ajudar essa pessoa a largar o vício. Não é que as pessoas pensam assim? Agora, o que significa largar o vício? Não é abstrato isso. Você acha que a pessoa consegue... meu filho está viciado em celular. Então, para ajudá-lo a largar o vício, eu vou tirar o celular dele. E pronto, ajudei. Será que ajudou? Percebe? Existe uma tendência a pensar que para ajudar essas pessoas, quaisquer que estejam sofrendo, o profissional, tá? Nem falando dos familiares, não. O próprio terapeuta pensa isso muitas vezes. Eu tenho que ajudar essa pessoa a não ter contato com aquele objeto de sofrimento. Então, se uma pessoa tem dependência emocional, eu tenho que ajudar essa pessoa a não ter contato com a sensação da dependência emocional. Se a pessoa tem obesidade, tenho que ajudar essa pessoa a não sofrer o sofrimento que faz com que ela coma excessivamente. Mas tem um ponto cego aqui. Ninguém parou para pensar que tem motivos para essa pessoa sofrer e que esses motivos não são as coisas que aconteceram no passado dela. O problema não é o problema para a gente, significa o seguinte. Acompanha comigo aqui, raciocínio, ó. Como que você ajudaria uma pessoa que está sofrendo porque o alarme de incêndio está tocando, disparou e está fazendo a cabeça dela doer? Como é que você ajudaria? A pessoa vira para você e fala, eu tô com minha cabeça doendo. Por quê? Porque tem um alarme de incêndio tocando aqui na sala e, nossa, tá muito alto. Como é que você ajudaria essa pessoa? Você falaria com ela assim, toma um remédio para dor de cabeça. Ou falaria com ela, sai correndo daí, que deve estar pegando fogo aí. O que você faria? Vou dificultar um pouco mais. Como é que você ajudaria uma pessoa que está sofrendo porque a luz da sinalização de combustível no carro está acesa? A pessoa está lá, nossa, eu não aguento mais dirigir com aquela luz ali acesa. O que você falaria com ela? Não, quebra essa luz aí, ué. Coloca um adesivo para tampar essa luz. Você falaria assim com ela? De jeito nenhum, né? E vamos continuar. Como é que você ajudaria uma pessoa que está sofrendo porque o interfone da casa dela não para de tocar? Imagina alguém vir e fala, gente, nossa, não aguento mais, já tem 15 minutos que esse interfone não para de tocar. Não parece ser óbvio falar com essa pessoa assim, fulano, não sofre por causa disso, não. Aí vai lá e atende o interfone. Esse incômodo é um sinal de que há algo que você precisa fazer, olhar. Não é? A gente poderia dar um monte de exemplos aqui que são analogias para a mesma situação. Olha só. Imagina que uma planta está murchando, essa planta está morrendo. Como é que você resolve o problema de uma planta que está murchando? Você vai lá e pinta ela de verde? Tiago, essa planta tá amarelada aqui, ó. Ela é verde, naturalmente ela está amarelada. Como é que eu vou resolver isso? Pinta ela de verde. Não! Em todos esses cenários aqui, em todos esses casos, você sempre vai olhar para o que está causando o problema, não é? Tem um bebê chorando, você não vai colocar um fone de ouvido porque o bebê está chorando, você vai lá olhar porque ele está chorando, vai dar comida, vai trocar, vai fazer. Por que cargas na saúde mental e emocional as pessoas, e pior, os profissionais, não conseguem agir da maneira óbvia? Por quê? E eles olham para essas condições todas e não se perguntam
Por que é que isso está acontecendo? Por que é que essa pessoa tem depressão? Eles aceitam as explicações de que é porque alguma coisa aconteceu no passado. Como que uma coisa que aconteceu no passado está afetando uma pessoa hoje? Meu Deus! Daqui a pouco eu vou até te dizer que tem relação mesmo, tá? Com o que aconteceu no passado. Mas tem um motivo para aquilo. Não é simplesmente o que aconteceu no passado, não. Vamos chegar lá? Olha só, até aqui, leve incômodo aí combinado até agora, ok? Tem algo cheirando errado aqui, ó. Tem algo cheirando. Tá com cheiro estranho isso aqui. Isso explica, inclusive, por que essas pessoas não conseguem superar, né? Na grande maioria das vezes, acabam ficando reféns ali de tratamentos ou de manutenção. Vamos pensar o seguinte, vamos trazer um pouco de neurociência para nós. Vamos combinar isso aqui, ó. Vamos combinar. Preciso trazer um pouco de neurociência aqui para nossa... Mas vou trazer de uma maneira leve, combinado? Então, fique à vontade também para usar. Se por acaso eu trouxer algum termo, algo aqui que não faça, coloque aqui nos comentários. Eu vou responder e esclareço melhor para vocês. Mas vou pegar leve aqui, vamos combinar assim? Neurociência, tá? Se eu perguntar para você agora, vamos subir o nível um pouquinho, ó. Por que as pessoas adoecem? Mentalmente, emocionalmente, tá? Porque senão ficaria fácil, né? Por que uma pessoa gripa? Fica fácil, né? Por que uma pessoa pega Covid? Por que uma pessoa está com a garganta inflamada? Por que uma pessoa... Como que uma pessoa gripa? Ela contrai o vírus da gripe. E o vírus, e a imunidade geralmente abaixa, e o vírus se manifesta, consegue fazer o que ele foi programado para fazer, e a pessoa adoece. Aí fica fácil. Agora, por quê? Melhor, como, né? Por que e como uma pessoa adoece emocionalmente? Combina? Concorda comigo que depressão, ansiedade, todos esses nomes todos fazem referência a adoecimentos emocionais, comportamentais, mentais, enfim, são adoecimentos. Por que uma pessoa desenvolve depressão, ansiedade, fobia, fibromialgia? Por que ela desenvolve isso? Olha só, qual é o problema? Tá? Isso aqui daqui a pouquinho eu vou responder, deixa essa pergunta aí, plantada, tá? Nós vamos abrir isso aqui. Enquanto você fica pensando aí a respeito, vamos desenvolvendo aqui para complementar, nós vamos usar essas respostas já já. Olha só, qual que é o problema de desligar o alarme? Você se incomodou com o meu exemplo aqui anterior? Você fala, Thiago, a pessoa tá... Melhor, no exemplo do incêndio é fácil responder, né? Qual que é o problema de desligar o alarme? É porque vai pegar fogo no prédio. Qual que é o problema de colocar o fone de ouvido quando a criança tá chorando, o bebezinho tá chorando? É porque o bebê vai ficar desnutrido, vai ficar assado, porque ele precisa ser trocado. Enfim, qual que é o problema de eu não olhar porque o cachorro tá latindo desesperadamente? Qual que é o problema de eu não atender o interfone? Tem uma entrega para chegar, não entende? Tem uma consequência de não dar atenção para o que o sinal quer dizer. Depressão, ansiedade, esses nomes todos são nomes de sinais que o nosso sistema nervoso está emitindo de que algo está errado lá dentro. O sinal não é o problema, ok? O problema é o que está causando aquilo. Mas qual que é o problema de ignorar e de tentar resolver os sinais? O problema é que o que está causando aquilo piora. Imagina, o interfone está ali, tá chovendo, meu filho, esposa, enfim, tá lá fora, eu vou lá e vou resolver esse problema do interfone. Eu vou tirar o interfone do gancho. Agora ninguém chama mais. Pronto, tô em paz. O que aconteceu com a pessoa que tá lá fora me esperando na chuva, ou me esperando atrasada para um outro compromisso que seja? Percebe que eu estou piorando a situação que estava causando o incômodo não era realmente o meu problema, ele era sinal. Então, dentro da saúde emocional, nós temos um fenômeno chamado de deslocamento de sintoma. O sintoma ele se desloca e começa a se manifestar de outro lugar, de outro lado. Então, neurocientificamente falando, é bem possível que uma pessoa que está segurando pedras de gelo para parar de sentir ansiedade comece a desenvolver uma doença autoimune, um câncer, um tumor, algum outro problema, porque ela não consegue mais manifestar aquilo que ela precisa manifestar através da ansiedade, porque ela aprendeu um truquezinho que está mais prejudicando do que ajudando de fazer algo momentâneo aqui para poder, então vou jogar um tigrinho, vou fazer alguma coisa que me faz mal, mas que desvia minha atenção momentaneamente, percebe? Não é saudável focar nisso. Cuidado com um fenômeno chamado de mudança de estado emocional, que, infelizmente, costuma ser a base de muitos tratamentos terapêuticos. E tem muitos terapeutas felizes aí com o resultado dos seus pacientes. Não, o paciente saiu da sessão hoje aqui feliz da vida. E o que vocês construíram hoje? Nós conversamos até. E ele desabafou. Olha, o desabafo, ok. A exteriorização e externalização é realmente uma manobra terapêutica, mas quando usada
com estratégia. Você usou com estratégia? Não, nós só conversamos aqui e aí ele se sentiu melhor. Eu falei, tá, provavelmente você provocou uma mudança de estado emocional. Mudança de estado emocional não é processo terapêutico sem estratégia. Qualquer pessoa que estiver triste, se você der um motivo para essa pessoa ficar feliz, dá R$1 milhão para ela. Você vê se ela continua triste. Ela não muda de estado, momento. Dá uma notícia boa para ela. Ah, sabe aquela pessoa se salvou, sabe a promoção saiu, sabe aquele sorteio, sabe aquele problema? Foi, dá uma notícia boa, ela vai melhorar. Tem terapia nisso? Não. Isso é mudança de estado emocional. Isso é momentâneo, dura um tempo, pode durar uma semana até. Por isso que as sessões semanais, enfim. Olha só, mudança de estado emocional não é necessariamente reporte, não é necessariamente caracterização de evolução no tratamento. Percebe? Diria para você facilmente que a melhor, ou talvez a única maneira de realmente superar um adoecimento, ela existe. Existe uma maneira. Mas ela vai aparecer aqui dentro. Ela é única. Única. Mas ela, para vermos, para falarmos dela, a gente tem que esclarecer, por último aqui, a diferença de origem e causa. Tá confortável para isso? Já falamos disso em outros momentos. Não é se você já estuda comigo mais tempo, já sabe disso. Inclusive, isso é uma treta dentro da área de estudos da hipnose, porque tem muitos profissionais, que se dizem graduados até, que confundem isso. É uma confusão de linguística, praticamente. Que falam que a hipnose não funciona, não pode ser usada como método de tratamento. Ainda mais a regressão na hipnose não pode ser usada como método, porque não dá para alterar o que já aconteceu na vida de uma pessoa no passado. Não dá para mudar o que já aconteceu no passado de uma pessoa. Olha aqui. O que já... E por que eu precisaria, né, mudar o passado de uma pessoa? Porque você quer dizer que isso está causando o adoecimento de uma pessoa? Não. O passado de uma pessoa é a origem de onde o problema veio. O que está causando o adoecimento na pessoa é atual, é hoje, é o que está... Pode até estar vindo de lá e muitas vezes realmente está, mas a pergunta é por que algo do passado está ecoando, está agindo no presente, se aquele episódio do passado ficou no passado. Origem é a palavra que remete para de onde as coisas vêm. Causa é a palavra que remete para o que está causando hoje isso em mim. Entende? Naquele exemplo da gripe que eu falei, Thiago, alguém espirrou em mim semana passada. Hoje eu estou gripado. Qual que é o problema que a gente está lidando aqui? É com o fato de alguém ter espirrado em você ou é com o fato de existe um vírus se manifestando hoje em você, causando mal, te atacando por dentro? O problema é esse. Agora, eu posso precisar saber que vírus é esse, não é? E pode ser relevante para mim entender a origem, os dados, de onde vem, mas eu não estou focado lá, estou focado aqui, agora. Então tá. Sabendo disso e alinhado isso, vamos lá. Mais um passinho na nossa neurociência. Pensa nisso aqui, pensou? Por que as pessoas adoecem? Por que elas adoecem? Eu vou te afirmar, vou te garantir uma coisa, olha só. Antes disso aqui, tá vermelhinho, você já entendeu que é por que nós vamos, né? Mas antes de falar, né, que é porque o sistema nervoso dela não concluiu algum ciclo, eu quero te dizer o seguinte, vou esconder aquele lá, vamos por aqui. As pessoas não adoecem emocionalmente, mentalmente, comportamentalmente, enfim, elas não adoecem aleatoriamente. Não é uma coisa do tipo assim, adoeceu. Então, por que ela adoeceu? Acho que foi aleatório. Não interessa saber por quê. Não, que isso? Não é aleatório. Ninguém adoece aleatoriamente, ok? Não é por causa do que viveram na infância. Lembra do que eu acabei de falar? Thiago, mas eu passei por isso na infância. Aqui tem um grande problema para terapeutas em tratamentos individuais, inclusive, tá? Que só sabem, né, só aprenderam, assim, a começar uma sessão de diagnóstico, de anamnese, ou uma primeira fase do tratamento, apurando o histórico de vida do paciente. Aí o paciente traz para você um histórico totalmente tendencioso, contaminado, que é a visão dele sobre como é que as coisas aconteceram. O paciente só vai te contar as coisas que ele considera relevante, que fazem sentido para ele, muitas vezes que colocam ele no papel de vítima. Então, o terapeuta vai se orientar por aquele relato, por aqueles sinais. Você vai ficar tendencioso mesmo a entender que o problema está acontecendo porque aquilo aconteceu no passado, mas não. O sistema nervoso não funciona dessa forma, ok? Coisas que aconteceram no passado
só por terem acontecido no passado, ou só por terem sido coisas ruins, elas não têm efeito no presente. A maioria das vezes, quando o paciente vira pra mim e fala assim, Thiago, mas eu tive um episódio de abuso na minha infância, eu tive um episódio de sequestro, eu tive um episódio de luta, eu tive um episódio muito sofrido, eu fui abandonado, Thiago, eu olho pra ele e cara, eu tô anotando, anoto tudo, tomo nota de tudo, mas isso pra mim é só uma história triste. Isso não quer dizer que você está doente hoje por causa disso. Entenda, eu não falo isso com o paciente dessa forma, mas para você aqui, para você entender. Não é. Não dá para. Thiago, mas tem tudo a ver. Olha só, o adoecimento hoje na minha vida, ele tá conectado, tem às vezes as características do que hoje eu me sinto rejeitado e eu fui abandonado na minha infância. Olha, essa é a história, a justificativa que você aprendeu a contar. Eu não posso me orientar a isso. Ainda mais em um grupo terapêutico. Percebe do que nós estamos falando? Então, olha só, não é. E não é pela vida que vive hoje. Não é pela vida que eles vivem hoje. Nossa, aí agora eu fechei o cerco, né? Então, o que adoece uma pessoa, né? Pô, por que uma pessoa adoece? Não é porque ela sofreu no passado? Não, esquece. Não é porque ela está vivendo um ambiente ruim hoje? Não. Thiago, mas essa pessoa está num relacionamento abusivo, ela tá num emprego que ela não gosta, ela tá vivendo fora do país, ela tá sozinha, ela tá assim, assim, assado. Olha, vou te dar um spoiler, inclusive, do que vai vir pela frente aqui. Essa pessoa, ela só está nessa situação por causa do adoecimento. É o contrário. Não é o adoecimento, não é a situação que adoece a pessoa. É o adoecimento que coloca a pessoa nessa situação. Entendeu a inversão? Vamos construindo até lá? Mas um recado importante, vamos passo a passo. As pessoas não se mantêm adoecidas porque elas não conseguem superar ou porque elas não querem ou não conseguem superar. Não é por isso que elas se mantêm. Então esquece aquele negócio do tipo, Thiago, a pessoa tem compulsão alimentar, eu preciso falar com ela, né? Que ela tem que parar de comer. Não é por falar, ela sabe. Ah, Thiago, a pessoa só fica no quarto o dia inteiro. Eu vou lá e brigo com ele para que ele saia do quarto. Olha, ele sabe que ele precisa sair. Ele sabe que ele precisa parar de jogar, parar de apostar. A pessoa sabe disso. Você não está lidando com uma pessoa que quer ficar adoecida conscientemente. E nem com uma pessoa que não sabe o que fazer, não sabe que ela precisa sair daquele estado. É diferente, ok? Existe um porquê da pessoa estar adoecida e agora sim, está dentro dessa reflexão a resposta. O sistema nervoso dela, ele quer concluir algum ciclo interno. Esse quadradinho vermelho aqui, ele é uma das coisas mais relevantes que você pode aprender sobre adoecimento. Isso aqui vale muito. Eu ia falar, vale muito. Tá? Mas deixa eu te mostrar o quanto isso aqui vale. Repara nessa, vou dar um zoom aqui. Repara nisso aqui, ó. Thiago, por que as pessoas adoecem? Pode pensar em você, tá? Se você estiver adoecido, o terapeuta também adoece. Se você estiver assim, Thiago, por que eu estou adoecido? Por que eu tenho procrastinação? Por que eu tenho essa tristeza, essa dependência emocional, esse vício? Por que eu estou refém desse negócio? Porque o seu sistema nervoso, ele quer concluir um ciclo dentro de você, aqui dentro, ó. Ele quer concluir um ciclo e não consegue. Mas antes de falar desse ciclo, vamos desenhar um pouco isso? Eu vou entrar mais aqui um pouco em sistema nervoso. Deixa eu te lembrar quem é o sistema nervoso. Não sei o quanto você já estuda ou já é familiarizado com, né, sistema nervoso. O que é sistema nervoso, Thiago? Isso é um cérebro? Não. Vou colocar na tela aqui, ó. Sistema nervoso é esse rapaz aqui, ó. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Essa parte branquinha são os nervos, tá? Os caminhos para onde os neurônios passam, enfim, para você como. O sistema nervoso, ele consegue se comunicar com o corpo inteiro. Tá? Ele, nervo vago, por diversos canais aqui, o sistema nervoso ele passa, atravessa e alcança todo o nosso corpo. Mas claro, normalmente quando eu falo de sistema nervoso, as pessoas imaginam ou pensam muito nesse rapaz aqui, né? O cérebro, ó, terminações nervosas, enfim, os nervos cranianos. Ó, vamos falar dele um pouquinho aqui para deixar também mais ilustrado o nosso
Sistema nervoso, vamos focar nele, tá? Normalmente é chamado de cérebro, mas aqui nós vamos, normalmente, o nome correto é encéfalo, tá? Mas, ok, vamos usar cérebro aqui. Esse rapaz aqui, ele vive e mora dentro da cabeça da caixa craniana de todo mundo. E todo mundo imagina que ele seja totalmente assim, né? Não. Aqui dentro, nós temos, quando nós olhamos ele por fora, né? Temos essa impressão dele ser todo estranho assim, mas não. Quando nós olhamos por dentro, ele não é tão estranho, não. Ele... Cadê? É pior. Ele é mais estranho ainda. Mas é um estranho curioso, sabe por quê? Porque quando nós tiramos uma lateral, né? Uma face dele aqui, nós entendemos que ele tem pelo menos 2, na verdade 3, divisões que são relevantes para um terapeuta e para um profissional da saúde, tá? Essa parte toda aqui enrugada é o que nós chamamos de córtex. Córtex é uma palavra que vem de concha, de casca. Essa parte cortical, tá? Perceba que ela tem um núcleo, uma camada interna, olha aqui, que é diferente. Essa parte aqui toda que está enrugada, ela é dividida em seções, né? Mas ela como um todo pode ser... essa parte que está azul aqui agora, ó, é uma camada cortical. Agora, debaixo dela existe o que nós chamamos de camada... Deixa eu ilustrar aqui pra gente. Aqui, ó. Essa parte que está azul aqui agora. Ela é o nosso sistema límbico. Deixa eu tirar a parte de cima aqui, que aí você vai ver dos dois lados. Fica mais fácil, olha só. Essa partezinha aqui que não está em azul chama corpo caloso, tá? É a única curiosidade, é a única parte que conecta os dois hemisférios do cérebro. Tirando isso aqui, tudo é separado. Lado direito e lado esquerdo. E repetido, inclusive, tá? Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado também. Mas isso aqui é um quebra-cabeças danado. Tá? Nós temos... Isso aqui não é uma peça inteira, não. A de cima semi. Mas aqui não. Aqui eu tenho várias partes. Eu posso ir tirando aqui essas partes. Olha só, deixa eu esconder essa aqui. Embaixo dela tem outra. Aí eu vou... E todas elas têm aqui, ó. Tá vendo? O pútame, o núcleo, né, de pútame. Eu vou trocando aqui e vou... Olha só. Vai aparecendo mais uma parte. É um quebra-cabeça danado. E você também já ouviu falar de alguns nomes desse aqui, algumas pecinhas, né, que são mais conhecidas aqui. As pessoas realmente não sabem onde elas ficam exatamente, tá? Essa aqui é uma glândula pituitária. Então, tem uma famosa aqui atrás. Cadê? Deixa eu ver se eu vou chegar nela aqui. Aqui, ó. Vou aproximar um pouquinho mais. Essa aqui é a famosa pineal. Já ouviu falar dela? Olha onde é que ela fica. Logo acima aqui do cerebelo, essa parte chama cerebelo, tá? Mas não vamos aprofundar muito em neuroanatomia, não. Queria que você tivesse só uma visão aqui de quem é esse rapaz, quem é o cérebro. Vamos voltar pra cá? Pra nossa aula? Pronto, ó. Sistema nervoso. Então, aquilo ali, tá? É o sistema nervoso. Esse sistema, ele tem acesso a todos os órgãos, direto ou indiretamente, ele tem acesso a todas as partes do nosso corpo. Então, se você estiver pensando assim, Thiago, mas uma pessoa que adoece com depressão, primeiro, vamos isolar? Se eu perguntasse pra você assim, aonde é que está a depressão em uma pessoa? O que você me responderia? Onde é que está a ansiedade em uma pessoa? Qual é a parte do corpo dela? Se eu vou fazer um transplante de alguma parte do meu corpo para eu quero uma parte que não tenha depressão. Qual é a parte do corpo que essa pessoa teria que transplantar? Vou te mostrar. É o cérebro. Tudo isso está manifestado aqui, ó. Isso aqui é uma ilustração, por exemplo, de como a depressão se manifesta. Quais são as áreas do cérebro, né, que são prejudicadas pela depressão. Deixa eu ver se eu tenho um aqui da ansiedade também. Se eu não me engano, é esse aqui, ó. A ansiedade, por exemplo, tá vendo aqui em cima no título? Ó? A ansiedade, ela já manifesta um pouquinho diferente. Ela alcança, né, um pouquinho mais essa parte límbica aqui, córtex pré-frontal, enfim. Então, assim, essas partes todas, esses adoecimentos, eles acontecem, Thiago, mas eu sinto meu estômago ruim, meu intestino desanda, tá, mas é o seu cérebro quem está fazendo essas coisas todas acontecerem, porque ele tem acesso a isso. Então, estamos falando de um adoecimento no sistema nervoso, tá? E o que significa, né, esse negócio de não terminou um ciclo? Vamos fazer isso, vamos fazer mais sentido pra gente? Olha só. Para entender, deixa eu abrir mais um pouquinho pra você ir acompanhando aqui. O que significa isso, tá? Primeira coisa, se você já não sabe, tá? É importante saber. Emoções são combinações de hormônios e neurotransmissores. Hormônios e neurotransmissores combinados formam as emoções, tá? O que é um neurotransmissor? O que é um hormônio? O hormônio tá fácil, né, gente? Hoje eu tenho uma... hormônio tá fácil, olha só, no nosso corpo nós temos um negócio chamado sistema endócrino, que é o sistema hormonal. São partes do nosso corpo, tá? Que produzem hormônio.
ficam distribuídas aqui ao longo do nosso corpo, tá? Thiago, tireoide, glândula, são glândulas, ok? Ficam no nosso corpo, no cérebro, tem algumas, enfim, elas produzem hormônio. Hormônio é uma substânciazinha. Thiago, o que é neurotransmissor? Neurotransmissor é uma substância também produzida, secretada pelos neurônios. Lembrete rápida aí da aula de biologia lá de 7ª série, hein? Neurônio é uma célulazinha que existe no nosso sistema nervoso, abundante no nosso sistema nervoso, por acaso não é a célula que mais existe no sistema nervoso, tá? As células de glia são mais volumosas. Mas o que interessa pra gente aqui é o neurônio, porque o neurônio é a principal, célula. E essa célula, microscópica, né? Ela se conecta com outras células, com outros neurônios e produz sinapses. Sinapses é quando um neurônio se conecta com outro e eles se comunicam por impulso elétrico. O que acontece nesse impulso aqui? Olha, se eu desse um zoom aqui nessa parte onde eles se conectam aqui, o que você veria acontecendo aqui? Você veria isso aqui, ó. Essa substânciazinha que está ilustrada aqui são os neurotransmissores. Eles podem representar comunicação, tá vendo? Eles ficam dentro de vísceras aqui dentro, dentro de umas bolsas aqui. E essas bolsas são liberadas aqui por um processo bioquímico, enfim, e isso vesículas. E elas são liberadas aqui para provocar a comunicação entre os neurônios. E entre outros tecidos também. Neurônio não se comunica só com o neurônio, não, tá? Curiosidade também, vamos lá? Neurônio se comunica também com tecido muscular e outros tecidos diretamente, tá? Então, olha só, eles têm um processo de comunicação todo que acontece assim. Então, curiosidade à parte, o que são as emoções, tá? São as regulações, são combinações de neurônios e neurotransmissores. Eu vou colocar só de maneira ilustrativa aqui pra gente, tá? Essa ilustração aqui, ela não é fiel pontualmente aí, porque a gente tem intensidade emocional. Mas olha só, essa ilustração aqui, ela mostra... Essa ilustração fica pra vocês também no... Se eu não me engano, tá só no camarote. Assim, tudo isso que eu mostro aqui, gente, fica no camarote, tá? Pra vocês. Então, a gente não consegue disponibilizar esse material todo, tá? Na mesma abundância só no YouTube, mas no YouTube também tem, no YouTube, né? Aqui no vídeo tem uma, para quem não está no camarote, tem uma apostila também com referências, tá? Mas o material completo fica lá. Então, olha só, isso aqui é uma representação. O que são esses tubinhos aqui? São emoções. Se uma pessoa fala assim, Thiago, eu estou sentindo atração, estou sentindo amorosidade, estou amando, estou com prazer, enfim, tudo isso aqui que uma pessoa pode sentir, olha só, o que está agindo em uma pessoa que está com depressão? Alguma coisinha azul tá baixa, uma coisinha verde tá baixa, vermelha tá baixa, e uma coisinha preta tá maior. O que é isso? Tem uma tabelinha, deixei uma tabelinha aqui para vocês, olha só. Então, dopamina são nomes de hormônios e neurotransmissores. Então, uma pessoa que está, por exemplo, aqui com depressão, o que é esse azulzinho? Não acabou, não, mas está lá embaixo. A gente procura aqui para entender, ó. O azulzinho está com uma baixa dose, uma baixa dose de dopamina, que é um neurotransmissor importante, tá? Para combater a depressão. Eu tô com uma baixa dose aqui do verdinho, que é serotonina. Tô com uma baixa dose desse vermelhinho aqui, que é esse estradiol, deixa eu ver aqui, vermelhinho, aqui ó, o estradiol, e tô com uma alta dose desse aqui, pretinho, que é o produzindo muita melatonina. Então aqui nós temos um quadro com várias emoções e como é que elas são compostas de acordo com os neurônios, os neurotransmissores, os hormônios que normalmente fazem parte dela, ocitocina, enfim. Então aqui nesse quadro dá para você entender um pouquinho melhor como isso funciona. Emoções são isso, são nomes bonitinhos, tá? Felicidade, tristeza, são nomes que nós damos para conjuntos de neurotransmissores e de... Tá gostando da aula? Tá legal? Eu abri um pouquinho a porta da neurociência aqui para trazer... Depois você me conta nos comentários aqui também, se tá achando interessante, que aí eu trago um pouquinho mais nas próximas aulas também, ou senão eu recuo, fico só na parte mais clássica ali mesmo, tá? Adoecimentos emocionais, eles passam pelo sistema nervoso e sistema endócrino, porque quando eu viro para você e falo, Thiago, tem um hormônio que está em baixa, o problema está na glândula que está produzindo, secretando pouco hormônio, ou o problema está no sistema nervoso, que comanda todos os outros. O sistema nervoso tem acesso a todos os outros sistemas. Nós temos as sinapses glandulares. Lembra que eu falei que o neurônio não se comunica só com o neurônio, não. Ele tem as sinapses que ele produz com tecido muscular e as sinapses que ele produz diretamente com glândulas, sinapses glandulares. Então, o sistema nervoso ele consegue influenciar
a baixa ou o excesso de algum hormônio no seu corpo. Adoecimentos emocionais são disfunções nessas quantidades de hormônios e neurotransmissores. E o sistema nervoso faz isso. E tem um motivo para ele fazer, ok? O sistema nervoso é dividido em camadas, tá? Quando eu mostro para você ali, eu destaquei naquele exemplo 2 camadas, tá? Lembra aqui? Vou colocá-la aqui para você, ó. Até tirei uma da tela, né? Aquela camada anterior que estava aqui é a cortical, lembra dela? Deixa eu colocá-la aqui de novo pra gente, ó. Essa camada aqui é a cortical. Essa camada que eu marquei de azul aqui naquela hora, cadê? Deixa eu colocá-la aqui pra gente. Nessa aqui não, essa de cá. Essa aqui, ó. Pronto. Essa camada que está em azul aqui, ela é uma camada inteira, tá? Dos 2 lados aqui. Vamos chamar essa camada aqui de sistema límbico. E tem mais uma camada, que normalmente é chamada de tronco cerebral, tronco encefálico, que é essa camada que está azulzinha aqui agora, ó. Então, se eu isolar as outras, vou tirar as outras da tela aqui, ó. Vou deixar só essa aqui. Vou tirar tudo, não. Cadê? Vou tirar só essas de cá, ó. De cá, a de cá. Diminuir o zoom aqui um pouquinho para você ver. Opa, coloquei foi a outra aqui, né? Então, tirei essa. Essa aqui é a matéria branca, como é chamada aqui. Então, olha só, o que eu tenho na tela aqui agora? O tronco encefálico e metade do sistema límbico, tá? Deixa... Eu vou tirá-lo da tela também. Então, olha só. E vou tirar o cerebelo. Isso. O que está na tela aqui agora? Basicamente, o tronco encefálico. Isso aqui é uma camada do nosso cérebro, do nosso encéfalo, tá? Tronco encefálico. Agora, para a gente ver só a parte, que é o trato óptico, isso aqui, ó, essa aqui é só a parte, né, lateral, tá? Eu tirei um pouco dela aqui naquela hora que eu fui tirando as camadas. Vou colocar de cá, ó. Essa parte aqui é a parte lateral da nossa camada subcortical, que é a camada que está abaixo do córtex, tá? Deixa eu pegar um outro cérebro aqui, acho que vai ficar mais fácil. Vou pegar um inteiro aqui, que aquele lá eu fui desmontando. Então, olha só, tem várias partes aqui, ok? Considere esse cérebro aqui como referência, ok? Quando eu tiro metade dele aqui, então... deixa eu tirar de cá e de cá. Vou esconder por aqui, ó. Essa camada toda. Frontal direito. Pronto. Vou tirar todo o lado direito dele. Então, essa camada toda externa aqui, cortical, a camada do meio, sistema límbico, e essa camada central aqui, tronco encefálico, ok? Vamos pegar esses nomes aqui. Nesse item, deixa eu explodi-los um pouquinho aqui para você. É um modelo. Existem outros modelos, tá, de estudo do cérebro, anatomicamente e funcionalmente. Nós usamos muito o modelo de 3 camadas: córtex, sistema límbico e tronco cerebral. Essas camadas, dependendo do autor ou de onde você estiver estudando, elas recebem nomes diferentes. Então, se tiver alguém aí que estuda por outra referência, fala: Thiago, isso aqui é neocórtex. Neocórtex também é chamado assim. E todos esses outros nomes aqui são possíveis, tá? Para essas 3 camadas aqui. A intenção aqui não é discutir quem tá certo ou errado, não, mas são 3 camadas, tá? Thiago, eu estudei o cérebro que só tem o consciente e o inconsciente. São 2 camadas só. Ok. É considerado um modelo mais defasado, tá? Do sistema nervoso. Mas, enfim, a intenção aqui, como eu disse, é entender essas 3 camadas. Como terapeutas e profissionais da saúde mental e emocional, o que interessa pra gente agora é entender que essas 3 camadas, elas têm nomes que nós normalmente chamamos de consciente, subconsciente e inconsciente. Esses nomes, né, dizem respeito a um conceito de mente. Mente não é um órgão, é só uma representação de como é que o sistema nervoso funciona. Minha mente, o que é? Não tem mente. Tem cérebro, mas a mente é uma representação de como ele funciona. E dependendo da área de estudo, até terapêutica, você vai achar outros nomes também. Freud mesmo, nas tópicas dele, faz referência aqui. Esse é o id, o ego, o superego, é o pré-consciente, né, na segunda tópica dele, enfim. Pra gente, é consciente, subconsciente e inconsciente, tá? São funções diferentes, são camadas diferentes, então podemos entender o nosso sistema nervoso central como um sistema dividido em 3 camadas. Estamos juntos até aqui? Nós estamos entendendo um pouquinho de neurociência sobre o que é esse negócio de ciclo dentro do sistema nervoso. Vamos chegar nisso agora, olha só. O sistema nervoso ele é uma máquina de aprender, de automatizar coisas, de sobreviver, adaptar. E repara que eu destaquei aqui o descartar. Detalhe, o cérebro não é uma máquina de adoecer, tá? Se você lembra que eu te mostrei agora há pouco que a depressão, a ansiedade e essas doenças, adoecimentos todos estão se manifestando
no sistema nervoso, ou partindo dele, ou sendo reguladas por ele, nós temos um problema. Poxa, Thiago, então meu sistema nervoso está adoecido? Ele não gosta de adoecer. O sistema nervoso ele não é uma máquina que adoece, não. Ele não quer adoecer. O problema está aqui, ó. O sistema, vou te falar isso aqui até com... O sistema nervoso é uma máquina de descartar coisas, ok? Ele só retém, até por questão de sobrevivência, o que realmente ele precisa aprender. Eu aprendi a andar, ok, seu córtex motor vai estar programado para isso, a falar e tudo mais. Agora, por que tem um problema na sua mente, no seu sistema nervoso? Por que tem um rancor? Por que tem uma mágoa? Por que tem uma questão do passado que ainda está agindo no seu sistema nervoso? Vamos somar um mais um? Ele não conseguiu descartar isso. Por que é que o meu sistema nervoso não conseguiu descartar algo que aconteceu no meu passado? Tanta coisa aconteceu no meu passado e talvez não me incomoda hoje. Por que aquilo ele não descartou? Ele deveria ter descartado aquilo também para eu não estar doente hoje, não é? Olha só, existem regras para descartar as coisas, tá? Existem várias, na verdade. Eu separei uma aqui pra gente. Então, se você perguntasse assim, Thiago, o que precisa ser feito para o cérebro descartar? Muitas vezes só dormir. Muitos dos aprendizados que são fúteis aí durante o dia, eles são descartados simplesmente pelo fato de você dormir. Tem várias regras, mas tem uma que... Várias, tá? Mas só tem uma que eu vou destacar aqui pro nosso tempo. Encerrar ciclos. Lembra da palavrinha? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha quem tá aqui. O sistema nervoso quer concluir, encerrar algum ciclo interno. Vamos lá. Por que as pessoas adoecem? Porque o cérebro, o sistema nervoso delas quer encerrar um ciclo que não conseguiu ainda. Que ciclo é esse? Que ciclo? Ó, ciclos, tá? Vamos entender que são finalizações de vivências, raciocínios. Eu fiz um exemplo aqui em 3 camadas. Imagina o que é uma expectativa frustrada simples, tá? Simples. Você já deve ter passado por isso aqui. Uma pessoa que fica digitando uma mensagem no WhatsApp ali, mas ela não manda mensagem, ela manda um ok depois. Isso não gera uma... Você tinha expectativa de que ela mandasse alguma coisa mais expressiva ou relevante. Não te dá um mal-estar quando isso acontece? Não dá uma reação emocional ali na hora? Ah, não, agora você vai falar. Quando uma pessoa diz que vai te contar uma coisa e não conta. Quando uma mensagem não é respondida. Quando uma série não tem final. E aí eu poderia dar um monte de exemplos aqui, que são situações que você talvez tenha até se arrepiado. Eu odeio quando isso acontece. Mas sabia que isso é considerado simples? São situações, mas elas representam esse incômodo. São ciclos não encerrados. Sempre que o nosso sistema nervoso cria uma expectativa e essa expectativa não se cumpre, ele experimenta uma frustração. Mas essas aqui são até simples, tá? Quer ver uma frustração que é mediana? Ela é até traumática, mas ela acaba funcionando mais como um reforço. Relacionamentos que terminam sem explicação. Já passou? Já viu? Já soube de alguém passando por isso? De repente a pessoa vira e fala, acabou. E não só relacionamento afetivo, não. Imagina um emprego. De repente você tá demitido. Por quê? Ontem você estava me elogiando, eu achei que eu era um bom funcionário. Acabou. Simplesmente o relacionamento acabou. A pessoa foi embora. Não dá uma sensação muito ruim, não só pelo término, né? Mas pelo... Eu precisava saber por quê. Precisava saber por quê. Isso dói mais, às vezes, do que o próprio término. Quando alguém parte, um falecimento repentino, isso gera um problema no nosso sistema nervoso. Uma pessoa é assaltada e ela falou, olha, eu queria estar com meu celular agora e eu não estou porque ele foi levado embora. Eu queria estar aqui com, sabe, minha bolsa e não foi assaltado. Eu queria estar com meu carro e ele não... Isso dá um nó no nosso sistema nervoso porque a expectativa não está sendo atendida. Agora, sabe qual é a pior categoria? A pior. Essas aqui são leves, tá? Essa aqui é leve, essa aqui é só reforço. Muitas vezes essas coisas... Thiago, meu trauma não é isso aqui. Não, não. A pessoa chegou no terapeuta e falou, não, eu tenho que resolver o problema com um término, que eu tive um término que foi trágico na minha vida. Não, isso não é seu problema, não. Isso aqui é o reforço de uma coisa aí dentro. Isso aqui muitas vezes é só a gota d'água. Essas coisas acontecem só pra... O que há de mais grave em ciclos não encerrados no sistema nervoso? Você vai assustar agora, porque são coisas simples.
aparentemente bobas. Um garotinho vai cair de bicicleta. Caiu. Deixa até o caiu aqui, ó. Caiu de bicicleta. Uma pessoa que se assustou com um cachorro latindo. Uma criança que se assustou. Uma criança que se assustou até também porque os pais gritaram. Os pais gritaram comigo. Caí, na verdade mesmo, né? Deixa eu aqui tá na primeira pessoa. Os colegas riram de mim na escolinha, na minha apresentação. Enfim, coisas que para adultos ou para você agora... Tiago, isso aqui é bobeira. Não, isso é a coisa mais grave que tem. Mais grave. Porque numa outra aula nossa, eu explico, não vou, né, aprofundar aqui pelo tempo, eu explico para você sobre a teoria do trauma, né? Deixa eu ver se eu tenho esse desenho fácil aqui, olha só. Aqui, nesse desenho aqui, tá? É onde eu falo, o problema é essa linha vermelha aqui, a saturação emocional. Tiago, aconteceu um episódio aqui na minha vida, bobinho, tá? Alguém aqui, vamos supor que essa linha aqui é da intensidade emocional, tá, gente? Não é idade, não. Então, eu tomei um susto hoje aqui, ó, vamos supor, riram de mim aqui, mas riram de mim, eu fiquei chateado quando riram de mim, não gostei não, mas, Thiago, eu fiquei chateado num nível 3 aqui, ó, 3. Essa chateação, essa vergonha, ela é traumática para um adulto que está acostumado a lidar com vergonha no nível 6? Não. Mas e para uma criança que tem 3 aninhos? A saturação emocional dela é baixíssima. Ela ainda não aprendeu a lidar com isso aqui de vergonha. O máximo de vergonha que ela já aprendeu a lidar é nível 2. Aí, de repente, alguém vai lá e ri dela na escolinha. O que acontece com isso aqui, ó? Esse trechinho aqui. Isso é trauma. E do pior tipo. Tá? Esse trauma, ele se desenvolve, né, junto com a pessoa quando ela vai crescendo e vira a traumatização instalada. Então, aqui é que está. Lembra que eu falei também com você agora há pouco que existe uma única maneira de resolver um problema? Olha só. É aquela. A melhor e única maneira de realmente superar, curar um adoecimento é encerrando o ciclo que ficou aberto e causou o adoecimento. Eu vou repetir para você. Pedra de gelo, remédio, nada disso vai chegar nem perto de ser tão eficaz quanto ajudar uma pessoa a encerrar o ciclo que está aberto dentro dela. Na grande maioria das vezes dizem, por que desde a infância? Porque na infância a saturação emocional dela era baixa. Ela não sabia lidar com aquilo. Hoje as coisas piores acontecem, mas a pessoa tem saturação e competência emocional para lidar, então não é tão marcante. Na infância a gente não tem nada. Então, encerrar o ciclo que está por trás de cada adoecimento, de cada procrastinação, de cada emoção que está desregulada, existe um ciclo, muitas vezes vindo da infância, que está aberto, tentando ser encerrado. Por isso que não adianta para a superação, né, para a cura, enfim, ficar tratando os sinais que aquele adoecimento dá. E se você questionar aqui, que é natural, fala, Tiago, mas como é que eu vou saber disso, além de um monte de artigos científicos? O problema escancara isso na cara de todo mundo. Sabe por que o problema não é o que parece ser? O problema não é o problema não é a depressão, o problema não é a ansiedade, o problema não é a fibromialgia, não é a compulsão alimentar, não é o vício, não é porque a prova disso é que o sistema nervoso da pessoa insiste em produzir vontades e pensamentos que colocam a pessoa em contato com a situação que tem a emoção inflamada. Lê isso aqui de novo, olha só. A pessoa vive... É o adoecimento que coloca a pessoa na situação de sofrimento. Não é o contrário. Se você me perguntar por que eu topo, nossa, no nosso tempo aqui, eu ainda topo te mostrar como é que isso acontece, mas vai ser realmente rápido. Detalhe, tá, gente? Isso aqui tudo, ó, tem um motivo pra eu estar te mostrando isso aqui tudo, tá? Mas uma referência, nós não trabalhamos isso aqui em grupos terapêuticos. Você precisa saber, inclusive, principalmente para saber o que não será trabalhado no grupo terapêutico. Tá? Porque eu estou plantando essa semente com você. Quando eu abro esse tópico aqui, a primeira coisa que eu quero que você saiba, e olha aqui, por favor, ó. Consciência. Como ajudar essas pessoas? Você precisa entender primeiro como não ajudar. Vai aliviar a tensão em você. Isso tudo que eu estou te dizendo aqui, tá? Não
é o que você vai fazer. A solução tá aqui embaixo, ó. Já vou chegar nela. Eu tô aqui em neurociência. Abri uma porta aqui com você para te explicar que a neurociência explica isso. Mas isso aqui só é construído, só é possível ser construído em tratamentos individuais. Trabalhar esse nível aqui de tratamento em uma pessoa em grupo, não é nem recomendado, é muito arriscado. Isso aqui é a essência, inclusive, do método Midas. Me permita fazer essa referência. O método Midas é uma abordagem neuroterapêutica construída 100% para ajudar as pessoas a irem direto para a superação. No método Midas eu não ensino nada de ficar hipnotizando a pessoa e falando script com ela. Não é hipnoterapia, não é hipnose, não. É um protocolo extremamente maduro, validado no Brasil, fora do Brasil, enfim, com esse foco, com essa eficácia. Pelo método Midas, um terapeuta encontra isso aqui, encontra o ciclo, tá? Que está aberto na pessoa em menos de 1 hora. Em uma única sessão é possível fazer isso, tá? E também preciso dizer que isso não é comum em outras abordagens, não, tá? É muito comum achar abordagens que sejam complementares, que trabalham, na verdade, com as pessoas, uma fase que deveria vir depois da superação, tá? Mas, enfim, isso aqui é para você ter conhecimento. Conhecimento transforma, mas não é para você se preocupar, tá? E se você não tiver uma formação terapêutica, ou se você quiser, além do que nós estamos passando aqui, trazer mais uma competência para o seu repertório, para o seu portfólio de abordagens, ou está começando a carreira, ou você já é terapeuta e quer aprimorar mais, lembre-se que tem um grupo de interessados aqui embaixo, e na próxima segunda-feira eu vou fazer uma oferta única, tá? Para inscrição no Método Midas comigo. E lá no Método Midas, você aprende isso aqui com a profundidade toda que você precisa. Mas, vamos voltar aqui. O que adoece uma pessoa é o ciclo não encerrado. Agora, por que disso? Como é que eu vou saber disso? Já afirmei. A pessoa vive entrando em situações que a mantêm adoecida. Quer saber por quê? Eu vou colocar mais um minutinho aqui, como eu falei. Começamos por aqui a aula, né? Deixa eu te mostrar esse outro desenho aqui, que ele não seria dessa aula aqui não, tá? Mas, de repente, eu até mando ele pra vocês aqui. Olha só o que esse desenho representa. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um momento qualquer traumático na vida de uma criança. Um pai, um adulto, um professor, um avô, enfim, uma avó, mãe. Alguém está maltratando essa criança. Alguém está maltratando ela. Toda vez que uma pessoa passa por um trauma emocional, ela está vivenciando uma descarga emocional acima da saturação dela. 4 coisas acontecem no sistema nervoso. Aqui, ó. Lembra das iniciais VRE, tá? Fica fácil de você lembrar depois. Os nossos alunos já sabem isso aqui de trás para frente. O que acontece? O nosso sistema nervoso ele processa 4 coisas. Quem é o vilão? E não necessariamente a pessoa, tá? O vilão pode ser algo. O garoto caiu de bicicleta. Quem que é o vilão no meu trauma? A bicicleta. Ou pode ser o buraco que me fez cair da bicicleta. Não quer dizer que é necessariamente meu pai que não me olhou, alguma coisa. Não. Mas eu tenho uma referência, um objeto que é processado como vilão. E a percepção é o que conta aqui. Mas o nosso foco não vai ser esse agora, não. Mas o vilão, ele é processado. Quem é o vilão? Quem me fez mal? A emoção. Qual é a descarga emocional que eu estou sentindo? Que está me incomodando? Ai, vergonha, é medo, é pavor, é raiva. O que é? Isso é processado. Qual é a reação que eu gostaria de ter? Eu queria bater de volta. Eu queria xingar essa pessoa. Eu queria gritar, mas eu não posso. Geralmente as reações em momentos traumáticos elas são reprimidas. Nenhuma criança normalmente aprende a confrontar os pais, né? Se bem que hoje em dia as coisas estão meio estranhas, mas mesmo as crianças que fazem isso não fazem da maneira terapeuticamente correta, tá? Então, o sistema nervoso ele não realiza essa reação, isso fica reprimido. E por último, o que vai nos interessar aqui, ó, isso aqui, a expectativa. Sempre que o nosso sistema nervoso, ainda mais na infância, é exposto a alguma situação traumática, ele forma uma expectativa. O que é que eu queria que estivesse acontecendo aqui? Eu queria que meu pai ou minha mãe, seja quem for, se a pessoa estivesse conversando comigo e não me batendo, não me xingando, não me fazendo passar vergonha. A minha expectativa é que algo diferente acontecesse. Essa expectativa impede o ciclo de ser encerrado. Faz sentido? Esse assunto é longo, tá? Vamos voltar pro nosso aqui. Mas lembra disso aqui, ó. O que mais interessa pra gente agora é isso aqui. Sempre que algo impactante emocionalmente acontece com uma pessoa, seu sistema nervoso processa
uma expectativa. Nossa, assaltaram meu carro. Qual que é a expectativa? Eu queria que não tivesse assaltado. Eu queria estar com o meu carro aqui agora. E essa expectativa frustrada, ela pode impedir aquele ciclo de ser encerrado. Aquilo fica ecoando no sistema nervoso. E como nós já estudamos as camadas do sistema nervoso, eu posso te falar que fica ecoando na camada do meio. Tiago, por que você estudou? Por que você me falou esse negócio de camada aqui, Tiago? É para te falar que é aqui que o problema mora. Nós não percebemos, nós não controlamos o que acontece aqui ou aqui, tá? Nós só controlamos o que acontece aqui. Aqui, nós não controlamos o que acontece. E o sistema límbico é o sistema emocional, é onde as emoções estão sendo processadas. E adivinha quem é que mora aqui? As nossas memórias traumáticas. E adivinha quem é que mora aqui? Justamente a parte, né, aqui do nosso sistema nervoso que conversa com nossas glândulas hormonais. Então, ou seja, o problema tem acesso a causar alterações hormonais de neurotransmissores nas pessoas. E isso é a base do adoecimento. Vamos ver se fica mais fácil agora? Tiago, por que as pessoas adoecem? Por que elas estão adoecidas? Não é aleatório. Por que elas estão adoecidas? Ah, porque tem um ciclo mal encerrado lá. Por que o ciclo está mal encerrado? Vamos fazer essa revisão sem olhar para a telinha, ó. Depois eu deixo você colar lá. Tiago, por que as pessoas adoecem? Não é do nada. E o adoecimento não vai embora, cara. Não adianta. Eu dou até um medicamento aqui, no dia seguinte ele volta. Semana que vem o negócio tem que tomar todo dia. Eu tenho que ir na terapia há 10 anos. Por que esse adoecimento não vai embora? Por que essa pessoa adoeceu? É porque tem um ciclo dentro do sistema nervoso dela, no sistema límbico, que não está encerrado. Esse ciclo foi vivenciado na infância, foi reforçado ao longo da vida e ganhou autonomia, ele ganhou intensidade e autonomia. Esse ciclo, enquanto ele não for encerrado, o adoecimento não passa. Ele pode, no máximo, deslocar o sintoma e começa a se manifestar de outra forma. Embora não vai. Não adianta, não vai embora. E não existe catalogado remédio que faça esse ciclo acontecer, ok? Isso é terapêutico. Falamos disso na aula anterior também. Percebe o valor, vamos falar disso aqui um pouquinho. Percebe o valor que o terapeuta tem? A importância, a relevância de um terapeuta no mundo. Não tem outro profissional que estuda isso. Eu diria que os próprios terapeutas não estudam. O que nós estamos falando aqui agora, está recebendo aqui agora, essa orientação não existe se você não estudar um curso de terapia que tenha uma cadeira e um bom professor de neurociência, de neuroterapia aplicada. Pouquíssimos cursos hoje no Brasil, no mundo, tem esse conteúdo programático. Cursos muito atualizados têm isso. A neurociência, a neuroterapia aplicada à terapia. É onde vai te explicar por que as pessoas estão adoecidas. Tem que ter conhecimento em eixo endócrino, eixo hormonal, como é que esse sistema todo funciona. Você está recebendo isso aqui agora. Sim, entende o valor que o terapeuta tem, ainda mais você, depois dessa vivência nossa aqui. Olha só, então concluindo ali, por que as pessoas adoecem, Tiago? Porque elas estão adoecidas, porque tem ciclo mal encerrado ali dentro. Por que o ciclo foi mal encerrado? Porque quando ela viveu aquela situação, a expectativa não foi realizada. E o sistema nervoso é implacável, ele não para. Aquilo fica uma inflamação girando ali, só que a pessoa não percebe, está nos bastidores, na parte subcortical. Como é que essa pessoa pode definitivamente superar esse adoecimento, Tiago? Ela tem que encontrar. E ela não sabe, ninguém sabe fazer isso. O terapeuta que estuda fazer isso. Ela tem que encontrar que ciclo é esse. E aí eu vou te dar o ouro. Ela tem que vivenciar esse ciclo. Alguns estudiosos práticos da terapia chegaram perto, muito perto de construir isso. Jacob Moreno, por exemplo, com psicodrama, algumas propostas de terapia sistêmica propõem a encenação, propõem a vivência, mas onde falhou ali encontrar aquela informação é praticamente impossível sem hipnose. Não dá. Não dá para um paciente, até porque a única pessoa que tem acesso a isso é o paciente, tá? Não dá para descobrir o que foi. Tiago, mas eu me lembro que eu fui humilhado. O fato de você se lembrar agora não quer dizer que foi isso, não. E se você tentar trabalhar o episódio, que não é o episódio real para ser trabalhado, não vai rolar. E ainda tem outra. A grande questão não é saber qual é o episódio, é saber qual é a expectativa. Porque uma coisa é o seguinte, eu caí de bicicleta. Tá, mas e aí, qual que é a expectativa? Eu queria não ter caído? Eu queria que não tivesse buraco? Eu queria que não tivessem rido de mim quando eu caí? Eu queria que meu pai tivesse me aconselhado ali? O que eu queria? Não dá para acessar essa informação sem hipnose. Tá? Tecnicamente até existe uma maneira mais avançada. Com hipnose é fácil chegar. Mas, enfim, voltando. Então, o que acontece?
Eu quero fechar isso aqui, última partezinha nossa. Isso aqui tá acontecendo o tempo inteiro. A pessoa, né? O sistema nervoso dessa pessoa, o que ela fica fazendo o tempo inteiro com ela? Fica fazendo ela vivenciar situações equivalentes a essas. O que é uma situação equivalente a essa? É uma situação que gera esse tipo de emoção. A emoção conflito. A emoção que... Thiago, eu senti vergonha aqui. Se você tem um ciclo mal encerrado de vergonha, a emoção inflamada que gerou uma expectativa, uma reação, enfim, é de vergonha, você vai passar a sua vida inteira. Não é sentindo vergonha, não. É tendo vontades e pensamentos que te colocam em situações para você sentir vergonha. Volta. Não vou repetir, não. Depois você volta e repete o que eu falei aqui. Isso vai explicar muita coisa. Ok? Por que é que essa pessoa hoje vive ambientes adoecidos? Entendeu por que não adianta virar pra pessoa e falar com ela pra parar de comer? Por que não adianta virar pra pessoa e falar com ela pra sair daquele relacionamento, sair daquilo ali? Ela não consegue. Porque o que está mantendo ela ali dentro são pensamentos e vontades. Pensamentos e vontades são recursos manipuláveis por traumatizações. A pessoa sente vontade de voltar para aquele lugar, sente vontade de comer, sente vontade de ficar triste, de ficar na cama, ela sente vontade, ela tem pensamentos que fazem mal para ela. Quem está produzindo esses pensamentos? Aquele ciclo mal encerrado lá dentro. Percebe onde nós chegamos aqui? Pensa a respeito disso. Isso acontece o tempo inteiro. Não adianta tratar isso daqui, porque tem algo dentro da pessoa que está provocando aquele ambiente, aquele adoecimento. Por quê? Porque o adoecimento quer fazer mal para a pessoa? Não, esquece. O adoecimento só quer que a expectativa dele seja realizada, mas não vai ser nunca, porque essa pessoa cresceu, já saiu daquela cena, só dava para realizar naquele momento. Não foi. A criança, o adolescente, enfim, não recebeu o acompanhamento, o apoio terapêutico que deveria receber na hora. Então, encerrar ciclo é o que realmente define a solução de um adoecimento, eu diria, qualquer, né? na vida de uma pessoa. Ficar remediando, ficar manobrando, ficar manipulando, ficar dando manutenção naquilo ali, um pouco resolutivo. Mas até aqui foi para você entender esse processo todo. Gostou? Foi legal? Me conta aqui nos comentários, tá? Porque agora eu vou aliviar para você, dizer que isso aqui é para você entender, mas não é aonde e por onde você vai seguir. Aqui está a solução, tá? E ela é mais leve. O que é que você vai trabalhar? Vamos dar uma respirada? Toma uma água. Eu vou tomar uma água aqui também, ó. Vamos junto? Pronto. Foi muita coisa, né? Mas vamos lá. O que é que você vai trabalhar, então? Se você tem consciência disso, mas não é... Você já é um profissional, já é uma pessoa diferente sabendo disso aqui. Eu assistiria esse vídeo de novo, inclusive. Queria que alguém tivesse me ensinado. Queria não ter lido 10 anos de artigo científico e feito um monte pra entender isso daqui, que tivesse mastigadinho assim pra mim lá atrás. Mas vamos lá. O que é que você vai trabalhar com as pessoas, então? Como é que você vai ajudá-las em grupo? Trabalhando competências, tá? As habilidades e trabalhando conscientização, tá? O que gera engajamento delas. Detalhes importantes aqui. O que é essa capacitação, essa habilidade? É a condição que a pessoa tem de enfrentar aquele problema. Se ela tivesse essa capacitação, essa habilidade comportamental e emocional, aquele problema não teria se instalado. Por que a criança, quando cai de bicicleta e passa vergonha, ou no teatrinho da escola, por que aquilo é tão traumático? Porque ela não tem saturação emocional para aquilo. Lembra daquela régua? Não tem saturação. Ela não sabe lidar com aquela intensidade emocional. Ela não tem habilidade emocional, comportamental, cognitiva para isso. Então, e aquilo ficou atrofiado ao longo do tempo. Você pode terapeuticamente ajudar essa pessoa trabalhando isso. É trabalhar a resistência ao problema. Isso vai curar, vai resolver o problema? Dificilmente, tá? Mas lembra que a intenção do grupo terapêutico, ainda mais o grupo gratuito, a intenção não é resolver o problema. Seria arriscado e não é a proposta. A intenção é que isso aconteça no tratamento individual. E se você não sabe como fazer isso nesse nível, inclusive, lembra do método Midas, lembra de mim pra gente continuar estudando depois dessa especialização aqui, tá? Mas olha só, a condição que o adoecimento estabeleceu, ok? A condição, né, que permitiu que o adoecimento se estabelecesse, faltou alguma coisa. E trabalhar essa aqui é a competência, né? A conscientização. É pra pessoa sair da inércia, reconhecer a importância, a relevância do processo terapêutico. Se uma pessoa não tem conscientização sobre melhorar, sabe uma coisa que as pessoas adoecidas não percebem? Que elas estão na inércia. Inércia também significa andar em círculo, tá? Eu faço coisas e volto pro mesmo lugar. Isso é uma inércia. Se a inércia se estabeleceu, a pessoa tá parada, é porque o problema não tá conseguindo o que ele quer.
O problema é que a pessoa fique ali enquanto ela não resolva aquela expectativa, não encerra aquele ciclo. Não adianta a pessoa querer mudar de vida, querer seguir, não vai, ela vai voltar para o mesmo lugar. Emocionalmente, funcionalmente, ela vai voltar para o mesmo lugar. Ela vai sair da panela e vai cair na frigideira. Porque o sistema nervoso dela vai colocá-la de volta em uma situação onde ela provoque a vivência daquela dor emocional, mesmo que seja em contextos diferentes. Como é que nós vamos ajudar essa pessoa, então, em grupos terapêuticos? Trabalhando essas competências, podem ser globais ou específicas, tá? Como eu estou falando para um público maior aqui, não vou defender uma linha específica, não, porque vocês podem ter orientações diversas. Mas algumas dessas habilidades que eu vou colocar aqui, ó, a lista é enorme, tá, gente? Resumo, se reticências aqui também vai longe. São habilidades humanas. Algumas delas, em algumas linhas de estudo, né, são consideradas globais, ou seja, todo mundo deveria ter, e outras são consideradas específicas. Mesmo que em intensidades diferentes. Você vai trabalhar isso aqui. Tiago, a pessoa tem ansiedade. O que eu vou trabalhar com ela? Você vai trabalhar com ela dizer não, dizer sim, pedir ajuda. Tiago, mas e a ansiedade? Isso aqui vai contrapor, vai fazer um contrapeso para a ansiedade, vai amadurecer mais a pessoa, inclusive deixá-la mais e melhor preparada para um tratamento individual com você ou para um grupo terapêutico paga, onde ela vai ter, né, um ambiente com mais atenção ali, mas, né, investindo naturalmente para receber essa condução, onde ela vai trabalhar manutenção. Mas você pode e deve trabalhar isso aqui, focar em trabalhar isso aqui nas pessoas. Agora, como é que você vai trabalhar essas habilidades aqui? Eu coloco na apostila aqui, eu vou pensar, tá? Ou mando no grupo de aviso pra vocês. Tem que estar no grupo. Não tá no grupo, volta pro grupo. Você saiu do grupo. É lá que eu mando essas coisas pra vocês, tá? Uma lista maior dessas habilidades. Eu tenho aqui um negócio, deixa eu ver se eu tenho. Tem um documento aqui que normalmente eu compartilho com alunos, né? Na nossa formação lá do MIDS. Acho que eu não tenho ele aqui, não. Fácil, não. Depois eu mostro pra vocês num outro vídeo, que é um documento que explica, né, essa relação toda aqui das competências, como é que elas podem e devem ser. Ah, tem aqui, ó. Achei, peraí. Olha só, vou colocar aqui para você na tela rapidamente. Isso aqui não é um documento do nosso. Ah, peraí, tem que voltar a tela aqui um pouquinho. Peraí. Isso aqui não é um documento dessa nossa especialização, não, tá? Esse documento aqui, ele é da formação. Só para você ter uma ideia de que todas essas habilidades. Tem uma lista enorme aqui, essa lista é enorme. São habilidades consideradas adultas, né? E elas podem variar de intensidade em contextos diferentes. Se alguém me pergunta assim, Thiago, quanto uma pessoa deve ser desenvolvida na competência de tomar decisões? Fala, depende da vida amorosa, o quanto a vida amorosa demanda isso dela, o quanto a vida financeira, né, amorosa, familiar, pode ser que essa pessoa tenha um nível aqui e outro nível aqui, tem uma técnica para mapear isso e para desenvolver isso nas pessoas, tá? Mas isso aqui no tratamento, enfim, na nossa metodologia específica, Midas, enfim. Esse material não é dessa especialização nossa, não. Mas, enfim, existe uma maneira de se trabalhar isso que considera, deixa eu voltar aqui minha tela agora, que considera a sua linha terapêutica, inclusive, tá? Né? Você não precisa saber o Midas para trabalhar isso daqui. Lógico que eu adoro quando você vem estudar comigo pelo Midas. Mas não precisa. Então, a sua linha terapêutica, ela pode seguir outras, inclusive que influenciam, né, o conceito de ser global ou específica de forma diferente, mas aqui dentro você vai e pode trabalhar isso aqui nas pessoas. O quanto depende do seu nicho, depende do seu tema. Se você tem um grupo terapêutico para ajudar as pessoas a desenvolverem propósito de vida, pode ser que ela seja mais importante para ela aprender a dizer sim do que aprender a dizer não. Pode ser que seja mais importante para ela aprender a lidar com frustrações, porque propósito de vida, construir, sair do lugar, gera frustração. Enfim, você tem que avaliar o perfil do público. Mas isso aqui é extremamente valioso para se trabalhar nas pessoas aqui como competências. E essa conscientização que gera engajamento também, tá? Você tem essa especificidade aqui, se é global, se é específica e tal, da mesma forma. Mas aqui a gente tem uma subdivisão. Eu posso ter tópicos de conscientização que se ramificam aqui entre crenças, valores, propósitos, caráter, personalidade, enfim. Essa lista também pode ser maior. Essa parte, né, ela é mais da sua metodologia. Aqui eu não vou aprofundar, né, não entro, porque como eu disse, esse documento que eu mostrei mesmo, seria entrar em metodologia de tratamento. E a intenção de trabalhar com o grupo terapêutico nessa especialização não é determinar uma única linha terapêutica. O psicanalista pode fazer, né, aplicando ali na essência da psicanálise, enfim. Se você não tem nenhuma, reforça o convite pro método Midas. Mas, seguindo aqui, vamos lá. A gente... você vai trabalhar o que a sua formação terapêutica, a sua linha
de sua linha terapêutica te permitir, ou te conduzir, ou te possibilitar. Mas você vai tratar perfis, territórios de conscientização, de maneira que essa pessoa reconheça a importância de um tratamento, para que ela esteja pronta para o tratamento. Você tem aqui eu vou ramificar um pouquinho mais, só como exemplo, tá? Você, pelo seu conhecimento terapêutico, se você já é terapeuta, inclusive, né? Se você não é uma área de estudos. O seu conhecimento terapêutico, olha para onde que ele te leva. Você sabe, mesmo que não seja da maneira como eu te expliquei hoje, a partir de hoje você sabe, né? Mas se fosse diferente de antes, como é que os problemas surgem? Ah, Thiago, eles surgem porque tem um ciclo, eu sei. Mas tem gente que estuda Thiago, esse problema financeiro surge porque a pessoa tem um relacionamento ruim com o pai, com a mãe, por isso, por aquilo. Eu estudo pela nova medicina germânica, eu estudo uma teoria sistêmica, eu estudo assim, tá? Eu não vou confrontar neurocientificamente, eu já te disse como é que as coisas surgem, tá? Mas todas essas linhas terapêuticas, elas cabem aqui. Cabe a você agora pegar esse conteúdo e trazer para cá. Thiago, não tem linha terapêutica, não tem método Midas. Thiago, eu tenho, então segue aqui. Esse de baixo aqui, tá, gente? Pra quem não tem linha terapêutica, não tem formação terapêutica prévia, desconsidera só isso aqui, ó. Opa, deletei só pra dar o exemplo, tá? Vou voltar aqui, ó. Então o pessoal do camarote me mata, porque esse mapa mental fica acessível a todo mundo lá, né? Então vamos lá. Você sabe, por exemplo, como é que os problemas surgem. Então você sabe como é que eles podem ser prevenidos. Olha, se eu sei que um incêndio começa quando alguém joga um fósforo na mata, então eu não vou jogar fósforo na mata. Se eu sei como é que os problemas, mesmo que seja pela minha linha terapêutica, né? Então eu consigo prevenir, você consegue trabalhar isso em grupos terapêuticos. A prevenção do agravamento até, ou do início de um problema. Você consegue trabalhar características do desenvolvimento humano, que é um território quase sem limites, né, gente? Pra gente trabalhar também. Vou dar um exemplo aqui só. A inteligência emocional, as competências. Poderíamos falar daquelas competências todas ali de cima, dizer não, dizer sim, falar aquilo tudo lá. Essa lista é enorme, tá? Se quiséssemos, por exemplo, aqui, Thiago, vamos falar sobre ouvir e escutar. Como é que eu vou trabalhar isso com uma pessoa? Você pode trabalhar a conscientização, peguei aleatoriamente aqui esse tópico como exemplo, tá? De ouvir e escutar. Olha, existe uma diferença grande entre você ouvir uma pessoa, prestando atenção no que ela está dizendo e imaginando, construindo mentalmente o que ela está dizendo, e ouvir pensando na resposta. Viram a chave aí? Muita gente não sabe, de maneira conscientizada, que a melhor maneira de se dedicar atenção é imaginando, visualizando, construindo, entendendo o que a pessoa está dizendo para você. Atenção legítima. Ficar ouvindo, pensando em o que você vai responder, vai propor um ambiente de embate, entende? O quanto poderia ser trabalhado em conscientização isso? O quanto você pode trabalhar, se você pegar um único tópico, eu trabalho isso em grupos com casais, falando assim, olha, sabe qual é a coisa mais importante que você deve se preocupar com o seu cônjuge? Você que está me ouvindo agora, você é meu aluno aqui, especialização. Sabe qual é a coisa mais importante que você deve se preocupar na relação? Na aula de ontem deu uma dica, não é aquela não, tá? Aquela ali é a habilidade que precisa ter, tá? Agora, qual é a maior preocupação que uma pessoa deve ter na relação, no relacionamento dela? Como você faz a outra pessoa se sentir? Como você faz? O que você faz não é tão importante como a pessoa sente. Tem cheio de gente aí que, por exemplo, vou dar um presente pra minha esposa, meu marido, vou dar um presente pros meus filhos, vou dar um presente. Aí você vai lá e escolhe o presente que você gostaria de ganhar. Ou você escolhe o presente que você imagina que a pessoa gostaria, mas a pessoa, às vezes uma bobeirinha, às vezes uma coisa bem mais simples faria a pessoa se sentir muito melhor. A maneira como você faz a pessoa se sentir é extremamente importante, fundamental até. Pode preservar o seu papel de cônjuge ou abrir possibilidades tóxicas na relação. Mas não é nosso assunto agora. Então, isso é conscientizar. E o que é trabalhar a habilidade? São exercícios, são propostas diferentes para que a pessoa construa aquela habilidade. Uma coisa é ela ter consciência da relevância e da importância daquilo. Outra coisa é ela aprender a praticar aquilo. São linhas diferentes de trabalho, entendeu? Então a intenção foi diferenciar. Posso trabalhar crenças infinitas, valores, propósitos, enfim, posso trabalhar aqui esse desenvolvimento humano, competências, inteligência emocional. Olha o quanto que isso aqui pode ser ramificado. Como que eu vou me comportar?
consciência disso diante de presenças emocionais, manifestações emocionais em mim e nos outros. Olha, isso aqui realmente, dependendo da sua linha terapêutica, isso pode ser mais ou menos extenso, mas é daí que você vai tirar a essência do seu trabalho. A estrutura para grupos terapêuticos está aqui comigo, mas o conteúdo terapêutico, a abordagem terapêutica, ela vem da sua essência terapêutica. O mais longe, né, que eu chego aqui com você é trazer também essa conscientização ou exemplificar ferramentas, mas a intenção não é que você fique aplicando ferramentas aí, né, sem ter essa fundamentação não, tá? Então é assim que você resolve. Outra respirada, vamos lá? Olha aqui. Olha onde estamos. 3 preocupações iniciais. Tá acabando, tá, gente? 3 preocupações iniciais. E essa preocupação aqui sobre como é que você vai trabalhar essa conscientização e essa capacitação, você sabe agora que é dessa forma, tá? Habilidades e temas, né, globais, específicos, entre crenças, habilidades, desenvolvimento humano, trabalhando dessa forma. Fechado? Isso vai dar vida, né, e continuidade para o seu grupo terapêutico. Voltando aqui, já falamos, né, a respeito. Vamos voltar agora. Fez sentido? Olha que legal. Pensa de trás para frente. Depois de tudo que eu te falei, tá, daquele tópico acima, pensa naquilo agora. Olha que interessante pensar agora. A primeira pergunta que eu te fiz, olha só, como é... Aqui, ó. Como ajudar pessoas que sofrem de qualquer coisa aqui? A maneira mais valiosa do mundo, não só financeiramente também, mas mais valiosa do mundo, você ajudar uma pessoa, ainda mais como terapeuta, tá? É ajudando essa pessoa a encerrar o ciclo que está aberto dentro do sistema nervoso dela, gerando comportamentos e reações que caracterizam esse adoecimento. Não ficou legal isso. Vou repetir. Como é que eu ajudo uma pessoa, Thiago? Vou pegar aqui, vamos pegar. Dependência emocional. Como é que eu ajudo uma pessoa a superar a obesidade? Como é que eu ajudo uma pessoa a superar a obesidade? É fazendo uma dieta nova pra ela? É criticando ela? É falar que eu vou fazer a dieta junto com ela? É dando remédio pra ela parar de comer? Se é que a obesidade vem, né? Não é só do metabolismo, enfim, vem da alimentação, enfim. Como é que eu ajudo essa pessoa? Thiago, nada disso. Quer ajudar mesmo? De maneira valiosa? Entenda que ela não está adoecida aleatoriamente. O sistema nervoso não quer ficar adoecido, não, tá? Primeiro, aquele adoecimento está vindo do sistema nervoso. Entenda isso. Resolver, sem considerar propriedades, essas reações do sistema nervoso, é o pré-primário da terapia, tá? Tá trabalhando lá na ponta da pirâmide, ponta do iceberg. Não. Como é que eu vou fazer isso? Você vai ajudar essa pessoa, terapeuticamente, a encerrar o ciclo que está aberto dentro dela, provavelmente desde a infância, que foi reforçado ao longo da vida, que tem a intenção de colocar essa pessoa em contato com um sofrimento que precisa ser resolvido. Que sofrimento que é? O sofrimento que ela tem por estar obesa, por estar ansiosa, com insônia, ou seja, com o que for aqui. Estar naquele quadro de adoecimento gera um sofrimento. Naquele sofrimento está a resposta. Tem algo para ser resolvido com o sofrimento. O, entre aspas, adoecimento é só o veículo pelo qual o sistema nervoso encontrou, a maneira que o sistema nervoso encontrou de fazer essa pessoa sentir aquela emoção. Por que ele quer, Thiago? Ele quer fazer essa pessoa sofrer? Não, né? Já entendeu que essa aula já foi. Ele só quer... O sistema nervoso só quer ter uma expectativa atendida. Entender essa expectativa. Processo individualizado, tá? Aqui, e rápido, da curiosidade, no Método Midas a gente faz isso em 3 sessões. 3 sessões, nós resolvemos isso tudo. Thiago, depressão de 40 anos, depressão refratária, qualquer adoecimento. Em 3 sessões. Neurociência, puro suco da neurociência aplicada. Até aqui, então, você já sabe um pouco melhor, né, o que fazer. Agora eu quero te passar as tarefas. Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás aqui. Falamos sobre isso aqui. Aqui não era o nosso foco na aula de hoje, não, tá? Mas já até aqui ficou confortável para você, né? Isso aqui nós falamos na aula anterior, tá? Thiago, como é que eu vou trazer as pessoas aqui pro meu grupo, Thiago? Como que eu vou fazer isso aqui? Ó, você tem uma maneira orgânica e uma maneira patrocinada de fazer isso. O nosso foco aqui é na orgânica, tá? Patrocinada é fazendo anúncio. Mas você tem que ter conhecimento em alguma ferramenta, não é nosso foco aqui, alguma ferramenta de ads, chamada de ads, advertising, Google Ads, já vou falar? TikTok Ads, Meta Ads, que é o do Instagram, enfim, Ads. Ads é publicidade em inglês, tá? Meta Ads. Então, você tem que ter acesso a alguma ferramenta dessa no marketing digital, no mundo digital, ou então o rádio, outdoor, tem que fazer alguma coisa para as pessoas saberem que o seu grupo existe.
Você pode pagar para que essa divulgação chegue até as pessoas que, né, têm um perfil, ou você pode trabalhar de maneira orgânica, é onde eu recomendo e por onde nós estamos começando, de maneira orgânica, nenhuma novidade aqui, tá? Já falamos disso. Você tem conjuntos de pessoas diferentes para trabalhar, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Pessoa que eu conheço, ela me conhece, eu conheço, mas ela não me conhece, ela não me conhece, eu também não conheço. Ou seja, uma pessoa vai indicar, tem vários grupos. E aqui, na nossa especialização, nós vamos trabalhar com Instagram. É uma rede social, uma maneira mais, um ambiente, né? Quando eu falo de grupos de pessoas, eu tenho ambientes onde essas pessoas estão. Tem pessoas que estão no seu WhatsApp, tem pessoas que estão no seu e-mail, tem pessoas que estão no seu ambiente de trabalho. Então, o ambiente Instagram é um ambiente que possibilita esse início imediato e é por isso que nós estamos começando por lá. Mas como eu falei aqui, questões que nós vimos nas aulas anteriores. E sobre como é que nós vamos rentabilizar, gerar renda a partir disso. Até te dei um briefing aí na aula anterior sobre quanto é possível faturar dezenas de milhares de reais trabalhando com isso, tá? Mas a maneira como nós fazemos isso é trazendo essas pessoas que estão no grupo gratuito para os atendimentos individuais para você, ou para grupos terapêuticos de forma natural e orgânica ou de forma provocada. Natural, orgânica, isso acontece naturalmente. Trabalhe bem o grupo e ofereça canais de contato por onde as pessoas possam. É o seu e-mail, é o seu WhatsApp, maneiras das pessoas falarem com você, com suas secretárias, enfim, seu secretário. Naturalmente elas vão querer se tratar com você. Ou você pode fazer convites específicos. Eu vou provocar dentro do grupo. Turma, abri um horário novo na minha agenda de terapia individual. Se alguém, né, quem tiver interesse, manda um direct, manda um WhatsApp aqui e tal. Turma, vou montar uma turma nova de grupo terapêutico, só que esse grupo agora é aquele grupo pago, tá? São 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, custa R$57, R$97, R$300, enfim. E quem tiver interesse, preenche esse formulário aqui. Pronto, tá? Então, bom. Estamos juntos até aqui? Então, ótimo. Final. Como é que foi, gente? Me conta aqui. Como é que foi vivenciar esse negócio aqui? Ó, tarefas, tá? O que vocês vão fazer? Vocês já estão fazendo, né? Nós temos até agora, 3 passos de atividades. Porque é assim, gente. Essa especialização é assim, não é só conteúdo, não. Coloca a mão na massa. Se quiser ficar só no conteúdo, tudo bem, tá certo. Aprendendo coisas aqui, tá tudo certo. Mas se você quiser, você já pode sair dessa especialização com o seu primeiro grupo terapêutico pronto, com gente dentro, já trabalhando aquilo ali. Só seguir os passos das tarefas agora, tá? Vamos lá? Primeira tarefa, primeiro passo que você já deve ter realizado, espero que já tenha, né, realizado, é definir seu grupo terapêutico, tá? Você tem que defini-lo. Como é que você vai definir o seu grupo terapêutico? Você vai definir qual que é a temática, um nicho, né? Não é grupo terapêutico só, não. Grupo terapêutico de quê? Qual que é a temática? Quantas interações você vai ter por mês? A reunião? 1, 2, 3, 4? Quantas interações offline por semana? Quantas vezes por semana você vai gerar conteúdo, material, dinâmicas, práticas e vai mandar no grupo para que as pessoas cumpram? Vai mandar um áudio, vai mandar um vídeo, vai mandar algum ponto de contato lá entre vocês? Quantas vezes? Quais exercícios? Justamente o que nós falamos hoje aqui. Exercícios para trabalhar conscientização e para trabalhar essa capacitação. Uma reunião por mês ou por quinzena, enfim. Defina isso. Definir e aprender também, né, gente, a utilizar os recursos tecnológicos, tá? Você tem que aprender a usar uma plataforma de reunião online. Quem está no camarote virtual, por exemplo, aqui, no sábado agora vai ter uma reunião online comigo pelo Zoom. Há muito tempo atrás, só não é recente, mas aprendi a usar o Zoom e eu me mantenho atualizado com isso. Você tem que dominar como é que a ferramenta, a plataforma funciona, a plataforma que você vai usar, os recursos, o ambiente onde você vai fazer a reunião. Aqui eu estou num fundo verde para possibilitar essa transparência aqui que vocês estão vendo. Onde você vai fazer? Precisa de alguma caracterização ou não precisa? Qual que é a câmera? Microfone, a câmera do notebook, vai comprar uma câmera. Aqui eu tô com uma Logitech Brio, eu tô com um 4K, eu tô com um microfone, mas eu não comecei com isso aqui, não. Pode começar, Thiago, vou começar pelo celular, eu vou começar. Mas vai investindo para você ganhar mais, né, notoriedade, mais respaldo, mais visibilidade e com essa percepção de valor. Fazer uma conta no Google Drive para você salvar os documentos, né, que você vai mandar para as pessoas, compartilhando, né? Essa conta é gratuita, tá? No Google Drive, mas tem que fazer essas atividades aqui, tá? Como é que você vai sentir a demanda que já existe próximo a você? Nós fizemos essa tarefa? Espero que você tenha feito, né? Nos stories. De fazer aquelas postagens nos stories. Se não fez, tá em tempo ainda, tá? Faz postagens 3 postagens 7h30 da manhã, outras postagens meio-dia, e essas postagens vão gerar
repercussão. Você vai saber, nossa, Thiago, tem gente aqui mesmo, cara, tá precisando de ajuda e topa um grupo terapêutico. Coloca isso em prática, tá? Mas o passo 1, de maneira geral, é definir, né, já falamos disso aqui, definir o grupo terapêutico. No passo 2, que é basicamente o que nós falamos na aula anterior. Tá? Nós estamos sempre assim, em uma aula eu falo de um material e na próxima aula você, né, executa. Por exemplo, na aula anterior nós falamos disso, preparar a estrutura do grupo gratuito, né, para começar a receber os participantes. Como é que você prepara essa estrutura? Esse ponto aqui, ele é o próximo, tá? Esse aqui eu espero que você faça depois dessa aula. Esse aqui foi depois da aula anterior. E o passo 3, inclusive, eu não espero que você faça agora, que ele diz respeito ao que nós conversamos agora. Então, você está sempre um passo antes do que eu estou ensinando. Qual que é a sua tarefa para hoje? Amanhã, depois que você assistir esse vídeo. Sua próxima tarefa. Já fez a anterior? Já sentiu? Já viu que tem gente ali? Agora, o que você vai fazer? Vai criar o formulário de cadastro no Google, porque tem um processo de cadastro para a pessoa entrar no seu grupo. Cria o formulário lá dentro do Google, tá? Passo a passo aqui, cria uma conta no Google, é gratuita, se você já não tem, né? Construa o formulário Google Forms, tá? Thiago, não sei fazer o Google Forms, é intuitivo. Falei que eu ia te ensinar o passo a passo, é esse aqui. Já quer aprender a fazer o formulário mesmo? Um monte de vídeos no YouTube ensinando passo a passo a fazer. O tempo mais valioso que eu tenho para passar com você aqui, 1h30 de reunião, de aula já para você, é com aquele conteúdo, não é te ensinando a fazer, mas faça a sua parte. Entre no YouTube, e olha, como é que eu faço um Google Forms? Eu vou te dar uma dica aqui, no máximo, tá? Que é, na hora de você criar aqui o seu Google Forms, tá? Lá na área de... Deixa eu ver se eu coloco um aqui na tela para você ver onde que isso fica. Lá na área de... onde você configura o seu formulário... Não, tá aqui, deixa eu ver se tá na outra tela. Eu vou falar a dica primeiro, depois eu te mostro. Dentro da opção de apresentação, tem um item lá que chama após o envio. Isso aqui é para você colocar uma mensagem de agradecimento para a pessoa, assim que ela preencher o seu formulário, mas já com a opção dela mandar uma mensagem para você. Terminou de preencher o formulário do Google, vai aparecer uma mensagem agora, obrigado por ter preenchido, tal, já vou responder em breve. Aproveita e toca nesse link aqui embaixo para me avisar que você já preencheu. É assim que você configura o link, tá? Eu deixei um exemplo aqui, ele fica assim, ó. Deixa eu copiar esse aqui e mostrar para você como é que ele fica. Só que eu vou precisar colocar aqui na tela pra gente um formulário. Só se eu tiver um aqui prontinho, pode ser? Acho que esse aqui dá para usar. Olha só. Essa tela aqui é um exemplo do formulário, tá? Isso é um Google Forms. Só de exemplo aqui pra gente. Quando eu estou seguindo aquelas orientações, eu te falei, olha, vem aqui em configurações, tá aqui em cima. Depois venha no item, aqui ó, item apresentação, tá vendo aqui? Abra esse item, e aqui tem um subitem que chama após o envio. Do jeitinho que eu coloquei lá para você, ó. Vai em configuração, apresentação após o envio. E aí você vai criar um texto aqui dentro, que é um texto de agradecimento. Coloca esse texto aqui, ó. Muito obrigado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você coloca embaixo um texto, né? Que seja isso aqui, ó. Só que com o seu número de telefone aqui. Né, 55, se estiver no Brasil, ou o código DDI da sua... Coloca aqui. E quando você coloca isso aqui, na hora que a pessoa termina de enviar o formulário, aparece para ela a sua mensagem de agradecimento e com a opção de um link. Quando ela clica nesse link, ela manda um WhatsApp para você avisando que ela já terminou. Olha que legal. Dica. Mas crie o seu texto resumido, né, para colocar ali no cabeçalho, na descrição do seu formulário. Defina os dados que serão necessários para cadastro. Aqui eu vou te dar só uma dica também, porque esses dados de cadastro, eles variam de acordo com a área terapêutica que você vai trabalhar. Tiago, vou trabalhar com diabéticos ou pessoas que têm diabetes. Então, você precisa saber informações específicas sobre aquela, né, patologia. Então, depende muito. Aqui é só dica, tá? Para você pensar, ó. Informações que eu diria que são essenciais, né, de cadastro mesmo da pessoa e tal. Os termos aqui embaixo, tá vendo? Olha, aceite do termo de consentimento, aceite do termo, cria esses termos, né? Daqui a pouquinho eu vou te falar, lei de proteção de dados aqui. Informações recomendadas, que não são essenciais, mas que, poxa, como é que você conheceu o grupo, né? Você utiliza alguma medicação psiquiátrica, enfim, alguns dados que podem ser relevantes, aqui a sua lista pode ter mais ou menos. Informações que são literalmente opcionais, que se forem preenchidas, não precisa nem ser obrigatórias lá não, tá? Experiência anteriores em grupos terapêuticos, enfim, são informações úteis e informações para você evitar
pedir, olha só que detalhe, informações que se você perguntar, você pode até afastar a pessoa. Por exemplo, me fala seu histórico financeiro, quanto é que você ganha por mês? Eu falo, não vou responder isso aqui não, tem que responder isso para entrar nesse grupo, não vou entrar não, isso pode afastar. Histórico familiar detalhado, ó, tem informações que podem ser consideradas invasivas ou até representarem um risco legal. Imagina que você pergunta para a pessoa a religião dela e você não aprova depois a entrada dela. Você não aprovou por outro motivo, mas ela vai pensar que você não aprovou por causa da religião dela. Então, enfim, cuidado com informações que podem ser interpretadas, né, gente? Na época que a gente está vivendo hoje é complicado. Mas que podem ser interpretadas de maneira complicada assim, tá? Então, crie o seu formulário, defina os dados e gere o link de acesso do seu formulário. Só vou te mostrar porque tá na tela aqui também, tá? Aqui, ó. Como é que você gera esse link? Clica, preencheu o formulário, configurou o formulário todo aqui em perguntas, vem aqui em cima em publicado, né? Você vai ter que publicá-lo, salvar, e aí ele vai gerar um link para você, que é copiar link do participante. Então tem um link aqui. Você pode clicar aqui e gerar o link curto ou desmarcar, os dois funcionam do mesmo jeito. Copia esse link, pronto. Qualquer pessoa que receber esse link, recebe esse formulário para ser preenchido. Tudo é intuitivo aqui, tá, gente? É muito fácil de lidar tecnologicamente. Mas crie o seu formulário, isso eu espero que você faça, né, a partir de agora. Crie o seu grupo do WhatsApp, seguindo as orientações que eu já também sinalizei na reunião anterior. Vou te mandar isso aqui tudo, tá, no seu material aí. Número de telefone, recomendo, né, usar um número que não seja o seu número principal, expliquei na aula anterior por quê. Crie, né, o seu grupo, altere as configurações para esses dois parâmetros, defina o nome, a imagem, a descrição do seu grupo, adicione alguém como segundo administrador do seu grupo e copie o link em algum lugar de convite do seu grupo também. Então agora seu grupo está criado. Por que pelo WhatsApp? É só recomendação. Quero criar pelo Telegram, pelo Facebook, por onde você achar melhor, mas de forma ideal, o WhatsApp ele é recomendado porque no Brasil, pelo menos nos Estados Unidos, o Facebook, por exemplo, é mais popular, mas no Brasil o WhatsApp é mais popular. As pessoas usam com mais facilidade. A ferramenta tem que ser acessível às pessoas que vão participar do seu grupo, tá? Depois, crie pontos de acesso ao formulário. Como é que a pessoa vai receber o seu formulário? Primeiro que você vai provocar uma indicação aqui, né? Uma entrada. Estamos fazendo um exercício aqui que a gente não espera que as pessoas simplesmente apareçam lá no meu formulário. Está provocando no passo 1 aqui, né, as pessoas para que eu já comece o grupo com algumas pessoas ali iniciando juntas. Mas deixe o seu link do formulário, não é o link do grupo, tá? Que a pessoa lembra, vai passar no formulário, vai preencher o formulário, depois você vai aprová-la e mandar a mensagem de boas-vindas do grupo. Status do WhatsApp, bio do Instagram, enfim. E crie os termos. Tá? Cria os termos. Esse texto aqui, há um tempo atrás eu diria para você procurar um advogado para criar esses termos, um especialista, mas hoje em dia, honestamente, gente, ChatGPT ou alguma inteligência artificial básica aí cria isso aqui para você e você refina ali para que fique mais, né, aderente, mais adaptado ao seu grupo, tá? Então essas atividades são importantes serem realizadas e crie, né, também mensagens básicas que você vai usar, que é a mensagem de convite. Quando alguém entrar em contato, fiquei sabendo que você tem um grupo terapêutico, a pessoa não está vindo pelo canal oficial, tem uma mensagem para convidá-la com o link do formulário. A pessoa sempre vai para o formulário primeiro. Depois tem uma mensagem de boas-vindas com o link do grupo, depois que a pessoa preencher o formulário e você aprovar. Essa pessoa tem um perfil que eu aceito, que eu quero, que eu espero aqui, então ela vai estar aprovada. Mensagem de feedback, né? Opcional, se você quiser, para as pessoas que não forem aprovadas, agradecendo e tal, explicando por que não. Mensagem de boas-vindas no grupo também, para receber, opcional também, e outras mensagens que você queira, tá? Então tenha isso pronto, porque daqui a pouco nós vamos dar o terceiro passo. E no terceiro passo, você vai trazer as pessoas, tem mais itens que vão entrar aqui, tá? Não vou dar spoiler agora não. Você vai trazer as pessoas para o grupo e vai começar a trabalhar ali no grupo essas pessoas. Muito bem, terminamos, turma, a nossa terceira aula. Olha que legal a próxima. Na próxima nós vamos falar dessas dinâmicas ali dentro, tá? Processos de intervenção, vai ser muito massa falar disso. Mas eu pedi isso umas 3 vezes aqui, vou pedir mais uma. Quero saber mesmo o que você achou dessa nossa aula de hoje, principalmente porque eu quis trazer um pouco mais de neurociência aplicada. Eu me apresento para você, eu sou neurocientista e especialista em neuroterapia. Então, achei importante trazer um pouco dessa visão, mesmo que fosse para tranquilizar o seu coração, apontando o que é que você não tem que trabalhar, porque esse item aqui ele é pesado normalmente para o
os terapeutas que trabalham em grupo. Como é que eu vou ajudar? Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço na terapia individual, eu tenho que ter a mesma performance. Não, uma terapia em grupo ela tem um foco diferente, conscientização e capacitação. O individual é mais focado nessa superação e tal. Aproveitei para trazer para você como que funciona pela ótica da neuroterapia, especificamente da maneira como eu estudo, defendo, pratico, como é que essa percepção, né, neurocientífica de por que as doenças existem, por que as pessoas adoecem, por que o sistema nervoso delas, né, que está patrocinando, está mantendo aquele... Por que ele quer? Por que ele está mantendo isso? A gente foi desenvolvendo esse raciocínio todo, você foi para entender o cérebro em 3 camadas aqui também, entendeu a relevância desse encerramento de ciclos aqui. Então, espero que tenha sido relevante. E se você gostou, tá? Me diga, porque não com tanta profundidade, mas eu posso trazer pitadas assim de neurociência, neuroterapia aplicada nas próximas aulas para vocês também. Combinado? Então é isso, turma. Fechamos por hoje. Espero que tenha sido uma boa aula. Vejo o feedback de vocês aqui pelos comentários. E seguimos em frente até nossa próxima aula. Lembre-se de assinar a lista de presença, se não assinou, entrar no grupo de... Ficou mais interessado hoje? Às vezes você não tinha nem entrado no grupo de interessados do Midas, né? Ficou mais interessado? E entra no grupo de interessados, tá? Só por lá que vai ter essa condição especial na próxima segunda-feira, mas amanhã, né, se você estiver vendo esse vídeo aqui na quarta, amanhã a gente começa a falar sobre o Midas lá dentro do grupo, tá? E amanhã tem mais aula pra você. Então é isso. Um abraço e até lá.